Muito boa noite para você que viu a capa desse vídeo flutuando na sua telinha aí no YouTube e resolveu entrar para matar a curiosidade do que se trata esse tal de podcast de direito. Eu sei que tem vários por aí, né? Mas olha só, o nosso é uma proposta diferente, tá? Hoje nós vamos começar com esse projeto piloto de um podcast em que não é uma videoaula, não são, assim, grandes impressões sobre determinados casos, não vamos falar mal de juiz, é só um bate-papo entre dois amigos aqui, advogados, que, enfim, tem a vivência de direito e nós vamos trazer grande personalidade, nós vamos trazer também advogados de renome aqui da região, tá bom? Então, hoje, para começar esse projeto, nada mais justo do que eu convidar um grande amigo meu, alguém que se formou comigo, um advogado de renome aqui da região e que, claro, é o tal do irmão que a Faculdade de Direito é que me deu. E então eu apresento para vocês Hélio Derene, meu amigo. Como é que vai? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Irmão, uma satisfação estar aqui com você, né, nesse projeto lindo que vocês estão fazendo. Você, a Lana aqui ajudando, trabalhando junto. Vocês são uma equipe fantástica, cara. A gente acompanha. E é isso, trocar um pouquinho, algumas ideias, algum pouquinho de experiência, tentar fazer alguma coisa mais descontraída, claro, né? Mas, cara, é um prazer enorme estar aqui contigo. Esse nosso projeto só é possível porque nós temos um apoio dos estúdios da Toca, que é esse estúdio lindo que você está vendo aqui, onde você pode alocar para gravar o seu podcast, a sua videoaula, a sua propaganda. Existe também o Estúdio 2, em que você pode fazer fotografia empresarial ou de modelo, enfim. Então, obrigado de coração, Estúdios da Toca. Vamos lá então, que eu estou com o meu convidado aqui, quero falar com ele. Doutor Hélio Derene, nos formamos pelas faculdades do Unibrasil, né? Universidades Integradas do Brasil, alguma coisa assim. Faculdades Integradas do Brasil. Faculdades Integradas do Brasil. Faz tanto tempo que, enfim, né, cara? A gente só advogando. E o que vocês vão ver aqui hoje é mais ou menos aquilo que a gente aquilo que a gente conversa nos churrascos, né? Porque a gente se encontra e fala de direito fatalmente, né? O advogado é um cara chato que gosta de falar de direito, né? Eu acho como todo profissional liberal, né? Eu acho que a profissão dele é a mais importante de todas e é natural, a gente tem uma convivência e outra, há uma imersão, né, cara? A pessoa que que começa as cadeiras de direito, que está na graduação e que se forma é uma coisa. O pessoal que vai para a advocacia mesmo, para campo, cara, é outra coisa completamente diferente. Né? Então, é interessante a gente pegar esse viés. Por quê? Porque tem um viés acadêmico que eu particularmente adoro, entende? Eu acho extremamente interessante quando o pessoal está enveredando por esse caminho também. Vai formando mais mentes, vai tendo a gente começa a enriquecer a doutrina, acaba tocando muito na jurisprudência, toda essa bagagem, todas essas as faculdades de direito que nós temos, que são de qualidade, nós temos boas, excelentes faculdades de direito, e tem o desafio do mercado, né? O desafio do mercado, aí eu acho que daí a coisa... É onde o bicho pega, né? É onde o bicho pega. Porque tem aquela brincadeira que a gente faz, né? Que fala assim, você vai se formar? Então você vai pegar aquela carteirinha da OAB, sabe aquele chip? Então, um chip bancário, vai lá que você vai plugar, vai tirar dinheiro, né? Como se fosse fácil assim, né? E a gente sabe que não é, né? Dentro da advocacia privada, você arrecadar, trazer cliente para o teu escritório, arrecadar recurso, pagar o aluguelzinho no fim do mês, é diferente, né? Daquilo que a gente esperava. A gente achava que ia sair da faculdade, talvez, e grandes escritórios iam se degladiar para contratar esses profissionais da turma, né? E no final é uma quebradeira, né? É uma quebradeira e o pessoal tem que, vamos dizer assim, a gente tem aquele pessoal que que segue uma onda de continuar, de dar uma continuidade nesses grandes escritórios, né, que é natural de acontecer e que é interessante também. Mas eu acho assim, o mais desafiador é o cara começar, entendeu? O dele, começar, olha, eu vou começar, porque não tem chefe. Né? Não tem aquela coisa de, olha, você precisa fazer esse processo, aquele não, isso aqui não. Não tem para quem perguntar se está certo, né? E isso, entendeu? Você vai ficar naquela situação de que inverte, né? Você que tem que mostrar pro cliente. Você tem que mostrar ali, na prática, a coisa que está acontecendo. Outra coisa, lógico, daí a gente tem o direito público, né? Que é uma questão até interessante em relação a direito. Por quê? A gente está muito acostumado na visão do profissional liberal.
O quê? Um profissional que, de fato, vamos dizer, escolhe, olha, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, né? Vamos dizer assim, que tem essa liberdade de atuação, que tem que ter essa altivez, né? A gente vê, às vezes, essa altivez até pelos próprios colegas, até de forma, às vezes, exacerbada, né? Pouco polida, mas que, vamos dizer assim, demonstra a responsabilidade, o peso em cima do advogado. Porque tem um peso grande ali em cima do advogado, né? E a gente vê isso, vamos dizer assim, de uma forma... Tem que ser visto isso de uma forma vamos dizer assim, de liberdade mesmo para esse profissional. Né? Quando a gente começa, olha, eu sou um advogado contratado, é óbvio que é um advogado como os outros, mas é um pouquinho diferente, assim como o advogado público. O advogado público está servindo ao ente público, né? Que tem que, vamos dizer assim, no caso ali das procuradorias, ali onde eu passei, ali, que é não só o cliente mais importante, né, que é natural que você está trabalhando dentro do ente público, tem muitos procuradores, tem escritório, mas são procuradores concursados, e obviamente que o cliente número 1 deles tem que ser o ente público, mas a gente tem a figura, por exemplo, do procurador-geral, que não é o único cliente, o cara está impedido completamente de advogar, é o único cliente dele, e aí muda um pouquinho, porque daí tu já não escolhe. Um cliente exigente também. E é um cliente exigente, né? E qualquer detalhe, cara, gera um efeito muito grande. Vamos dizer assim, a gente está muito acostumado no casuísmo, né? E que, eventualmente, vamos dizer assim, essa situação iria abrir precedente para outras empresas, para outras pessoas. O ente público tem um problema de que ele abre precedente que ele mesmo vai sofrer, ele mesmo no futuro. Ah, é verdade. Entende? Porque você, olha, tem uma demanda em determinada situação tributária, por exemplo, que daqui a pouco alguém conseguiu, de repente vira enxurrada, entende? E o leading case é do próprio ente que está sofrendo. É verdade. Entendeu? Eu não lembro quem me disse isso, mas eu me lembro me disseram essa frase que eu acho muito legal, que diz que quem faz jurisprudência, na verdade, são os advogados, né? Não é o juiz, né? O juiz escreve, mas... Vamos dizer, é essa coisa do cara tentar, do cara pedir, dele construir a tese dele, né? É o que vai formar a futura jurisprudência. Não, e de puxar, porque tem muito precedente interessante que às vezes fica no fundo do lago, do adormecido, né? Bastante fazer pesquisa. Volta e meia, quando eu estou procurando, às vezes, uma tese sobre um determinado assunto, e no meio da procura você começa a achar coisas... Pô, mas isso aqui tá no fundo do rio, isso aqui eu nunca, às vezes... Como é que eu nunca vi isso Como é que aqui, eu né? nunca vi isso? Mas assim, nem imaginava a situação. E às vezes, assim, até tem alguma ligação com o que você está fazendo, até dá para ser utilizado, mas via de regra são curiosidades que a gente vê e que demonstra, vamos dizer assim, a complexidade do sistema. E é muito complexo. Entendeu? Né? E é por isso que a gente está vendo cada vez mais profissionais que estão se especializando, não só para uma demanda do mercado, né, que acaba que a gente está trabalhando muitas vezes numa situação massificada, né, entendeu? Você está trabalhando para uma empresa que é constantemente direito do consumidor é massificado, direito tributário, tudo completamente massificado, direito do trabalho, cara. Vamos dizer assim, abrir o precedente lá para a empresa não sei da onde, pronto. Daqui a pouco o teu cliente aqui está com uma preocupação que antes, em tese, não tinha. Ou que você, às vezes, está orientando para ele evitar ter o problema futuro, mas a gente sabe que o pessoal, para sair do status quo, né, cara? É difícil, né? É difícil, E é meio assim para tudo, né? É assim para o cara que precisa ir para academia e não consegue ir a primeira vez, o cara que precisa fazer aquela mudança, aquele pontapé inicial para mudar ali o escopo da empresa dele, né? De como tratar, de repente, um funcionário ou um consumidor, né? Mas, enfim... Voltando a falar de você, para quem não te conhece, não sabe, né, da tua trajetória, e você, eu me lembro que saiu da faculdade, se aventurou um pouquinho ali na advocacia ali particular, né? Privada, E aí você foi convidado para compor o time da Procuradoria do município da Lapa. Da Lapa, no Paraná. Isso, você não era procurador-geral, mas ali você começou a ter assessor jurídico. Mas você teve um aperitivo ali de como funciona o negócio, né? Ali foi a origem, da minha parte em relação ao direito administrativo, foi a prova de fogo ali, porque, vamos dizer assim, começou a vir coisas, e a vantagem que eu tinha, né? Eu tinha, né, a figura do procurador-geral, tinha uma procuradoria instituída lá, né? Que te corrigia, eventualmente. E que, vamos dizer, que não só em relação a corrigir, mas é que tem muitas... Eu era novato, né? Olha, eu estou dando uma assessoria, eu entendo da parte do direito... E você vem com os cacuetes da advocacia privada. Da advocacia privada, né? E o que às vezes faltava, pelo menos eu me lembro, assim, para mim era isso, olha, entender a repercussão
daquilo. Porque às vezes a gente não tem uma noção, né, de que, olha, isso aqui não pode deixar passar, porque se isso aqui abrir, isso vai gerar um grande problema para o ente público nos anos que vão seguir, né? E às vezes é difícil, cara, começa a abrir um precedente ruim para você reverter. É muito complicado, né? Eu vi o caso ali de Umuarama. Umuarama tinha uma situação da parte de trânsito, né? E aí, daqui a pouco, alguém descobriu que o Umuarama não estava cadastrada no... Ah, meu Deus! No Sistema Nacional de Trânsito. E aí ele não pode emitir multa, então. Capaz. E aí, rapaz, aí para um juiz de direito ter que reconhecer isso, e alguém identificou, imagine, um contribuinte daqueles recursos de infração de trânsito e tal, não sei o que, daqui a pouco alguém, mas peraí, mas não tem cadastro lá. Caramba. Então não tem poder para poder sancionar e tal. E daqui a pouco, para aquele município conseguir se livrar desses, porque ele mesmo criou, sim, né? Porque levantou, veio outros processos em relação a isso, e aí a gente começa a ver aquela jurisprudência dizendo, olha, como já, né, vamos dizer assim, reiteradamente nesse sodalice, porque começou, entendeu? Fica marcado, fica definido. Lógico que o pessoal com certeza foi lá, se organizou, se restabeleceu, corrigiu, imagina uma medida administrativa naquele momento, e que a coisa avançou. Mas veja como às vezes deixar escapar um detalhe, deixar passar alguma situação, gera uma repercussão, né? E também, vamos dizer, direito de trabalho um pouco menos comum. Normalmente os servidores públicos são estatutários, né? Então você não vai ter esse contato, mas você vai ter a figura do emprego público, né? Dentro do serviço público, né? E você vai ter que se relacionar muito com a parte do direito do trabalho, né? Porque o volume de servidores públicos a subsidiariedade também, de responsabilidade, que eventualmente... principalmente de contratação, né? Lembro que esse era uma das primeiras demandas que eu tinha, era isso, era direito de trabalho por conta de responsabilização solidária do ente público por não pagamento de verba trabalhista. E eu me lembro que o volume era absurdo, né? Então, mas e município vamos dizer assim, não é uma grande metrópole, né, e tal. E você mas que tinha uma grande empresa, né? Tinha uma grande empresa. Não, e outra, isso demonstra às vezes o impacto que a gente não entende do ente público na vida, né? De quanto que gira ali, de quanto que emprega, de quanto que realmente imagine, a gente só olha as licitações, isso é bom que por causa da transparência você tem hoje uma facilidade muito grande. Tinha época que você tinha que pagar para poder ver o processo licitatório e tal, tudo online e tal, né? Então, assim, e com isso, vamos dizer assim, fica muito mais claro para a gente hoje, né, de que mesmo os municípios de pequeno e médio porte, né, até para o município, vamos dizer assim, a maior empresa de uma cidade é sempre o próprio município, né? Então é porque toca em tudo, né? Saúde, né? Educação, assistência social, né? Trânsito, né? O trânsito que é municipalizado, até pelo Código de Trânsito e tal, tudo. A gente está, né, um viés de municipalização muito grande. Lógico que já é uma demanda antiga, que já está hoje totalmente pacificado e muito tranquilo. Os municípios estão... Mas vamos dizer assim, é muito dinheiro com obra pública, cara. É muito dinheiro com pavimentação, com calçada, com revitalização de áreas e tal, tudo. E mais, né? A gente tem a questão de drenagem, a gente tem a questão de tratamento de água, da rede. Então, às vezes, envolve, de fato, uma logística grande e cara. E muito cara. Sim. Né? E que às vezes acaba... E que está embaixo da terra, muitas vezes você não enxerga. Você nem vê, né? Você acaba não vendo, né? Então, vamos dizer assim... E quando você vê os valores, você vê e quantas pessoas que né, são contratadas para executar isso, né? Sim. Porque esse tipo de obra é muito específica, não tem como serviço público... Antigamente se imaginava, né? Olha, eu vou contratar um grupo de pessoas... dentro de uma prefeitura pequena aqui, que vão construir aqui os prédios públicos. Isso não é inviável. Meio que lidava com a situação como se fosse um Sin City, né? Na cabeça do cara, né? Isso. É mandar construir, né? E não é só mandar construir, né? Daí... É todo um procedimento... Não, é ruim, é mais caro, né? É mais lento, né? Vamos dizer assim, eu acho que tem um viés muito
vamos dizer assim, também de especialidade. A gente também começa a exigir, vamos dizer assim, uma expertise cada vez maior por parte das soluções de engenharia, uma modernidade. É necessário, né? Porque o ente público normalmente está sempre atrás, ele está muito, porque é muito difícil se livrar das amarras da própria burocracia, que é necessária. Claro. Para você tem que registrar. Sim, sim, é uma questão de conformidade, de transparência, né? Eu me lembro que a Lapa era um município, né, que você costumava dizer, com bastante patrimônio histórico. Eu me lembro que bastante área rural, né? Sim, essas características fazem com que haja um Ministério Público muito atuante também, né? Principalmente na área ali, né? Vamos dizer assim, a atuação do IPHAN era bem incisiva, ele tinha um patrimônio histórico ali, realmente aliás, é a história do estado do Paraná, sim, né? Sim. Então, de fato, tem que ter uma atuação voltada nisso, mas vamos dizer assim, chega ao ponto de que muitas coisas eram muito difíceis. Qualquer reparo na obra, então você tinha que ter uma equipe que começava a se especializar dentro da prefeitura mesmo nisso. A gente via servidores públicos que, as pessoas começam muito tempo de casa, sim, muito calejado, olha, sim, já deu muito errado. Então, vamos dizer assim, que você vê que são pessoas extremamente capacitadas e estão voltadas para isso. Depois, ali em Bombinhas, quando eu fui procurador-geral em Bombinhas, ali em Santa Catarina, ali era a questão do direito ambiental. É verdade, cidade litorânea, a cidade em si é pequena, né? E é pequena e... Extensão territorial menor do estado de Santa Catarina. Né? E é uma das últimas que foi emancipada, e não né? tem 1 metro, acho que foi na década de 90, e não tem 1 metro de área rural, é tudo o município inteiro, mas é tudo urbano. Mas vamos dizer, uma boa parte de preservação ambiental também, né? E é assim, por conta da questão ali, né? É uma península, né? Bombinhas é uma península, né? Então a gente está falando não só de mar litorânea, a gente está falando em relação à questão de Mata Atlântica, a gente tem ali uma questão de aclividade, declive e tal, que acaba impedindo, né, muitas construções e tal. E existe, né, a própria lei orgânica do município que restringe construções acima de determinada cota acima do nível do mar. Não deve dar para construir muito mais do que já tem hoje, digamos, né? Eu acho que eles não querem verticalizar a cidade, né? Eu acho que até acho que iria descaracterizar. Nem funciona para eles, né? Porque, vamos dizer, uma cidade que é tão limitada em termos de pontos de entrada, de saída, você verticaliza muito, você acaba criando um problema de trânsito, porque você não tem como criar mais rua naquele espaço que é muito... Não tem, né? Sim. Vamos dizer, tem uma determinada metragem ali que vira morro e vamos dizer... E aquilo tudo é protegido, então... E é interessante porque ali, naquela região, coincidir... Bem, enfim, o pessoal aqui no sul do país aqui conhece muito ali aquela região ali, Balneário Camboriú, Bombinhas e tudo mais. E ali tinha um projeto muito interessante, inclusive, obviamente, com verba do governo do estado para auxiliar, para fazer um novo acesso a Bombinhas. Né? Só que tinha que passar por cima do morro. E aí, inclusive, e isso foi judicializado à época, né? Imagina, antes mesmo de eu ter chego ali e tudo. E era um processo que, vamos dizer assim, havia verba, havia interesse em fazer e tudo mais. Obviamente que o Ministério Público atuante em relação à questão do menor impacto possível e tudo mais, e é natural que assim o seja, né? Mas, vamos dizer assim, acabou atrasando muito, né, um novo acesso ali, porque na época do verão... a quantidade de turistas que a gente tem ali, né, que tinha ali e continua tendo, e as soluções viárias, até pela própria geografia, né, ali que impedia certas coisas, né, houve um avanço, né, nos últimos anos, né, as últimas administrações ali locais ali conseguiram fazer grandes avanços, junto também com o governo do estado, mas a gente vê ali que, de fato, há uma dificuldade. Um indivíduo que tem algum problema... de saúde grave ali na época do verão ali, às vezes não consegue socorro, não consegue ser levado até um hospital de referência por conta do trânsito, né? Então, vamos dizer assim, há de se ponderar, né? A gente comentava na época, há de se ponderar a questão do impacto ambiental de ter um novo acesso àquela cidade, é um paraíso ali, mas há também de se levar em conta, né, os danos, né, que a gente tinha ali para a população, não só da cidade, não só, né, a pessoa que morava ali, né, o morador, o residente, mas também com os turistas naquele momento mais de mais aglomeração de pessoas, né? Então, mas eu acho que... E ali foi, vamos dizer assim, a parte de direito ambiental foi... Ali é muito... enfim, é como eu disse, a característica do local acaba mudando muito o enfoque. Ela restringe, né? Mas, assim, no final das contas, deu certo esse acesso?
Não daquela forma, né? Enfim, ali era uma discussão enorme, porque tinha vários estudos, cara, foram feitos vários estudos, vários caminhos alternativos, aí acharam um e daí licitaram outro, entendeu? Ali houve uma confusão, depois houve um desinteresse, e esse é o ponto, porque há um desinteresse, depois de um tempo, do próprio governo do estado em fazer. Entendi. Né? E não é nem por mal, é porque, poxa, ficou tanto tempo trancado, tanto tempo parado. Isso não vai trazer uma solução final. Então, porque o governador ele tem outros estados que estão buzinando, que estão precisando de soluções. Sim, parecidas. Parecidas, entende? Então ele acaba, então vamos desaguando em outras situações. E aí me vem uma questão aqui. Algo que eu sempre imaginei a dificuldade, mas eu acho que eu nunca lembrei de te perguntar ou de conversar com outra pessoa sobre isso, né? A dificuldade, por exemplo, da desapropriação. Né? O município ele pode, se ele demonstrar interesse, expropriar um imóvel para criar ali a obra que é conveniente para ele. Cara, o quão difícil é isso? Cara, na verdade não é muito difícil, porque a gente tem... o ente público, nesse aspecto, tem uma prerrogativa muito grande, né? Lógico, basta que ele, né, pague, né, claro, né, previamente o justo, né, valor em relação à propriedade. Há de se ter uma situação de você comprovar, porque normalmente o ente público também age muitas vezes quando você precisa, porque existe a forma de você fazer amigavelmente. Né? Então, assim, muitas vezes você entra em contato, né? Você vê que, tem interesse em fazer isso aqui. Há uma conversa com o particular, muitas vezes, né? E há como fazer. Daí eles aprovam, né? Faz uma aprovação legislativa e tal, e você acaba não precisando nem judicializar certas situações. E é comum dar certo isso, amigável? Então, eu acho assim, quando há tempo e há alternativas locacionais, isso funciona. Ou seja, quando o ente público não tem que necessariamente passar por aqui. Entendi. Agora, quando ele tem que necessariamente... Aí, normalmente, os ânimos não são tão... E o tempo, o próprio ente público tem que solicitar muitas vezes, eu preciso da liminar, você precisa de emissão de posse imediatamente. Entendi. Né? Então, vamos dizer assim, até para... E normalmente é o quê? Eu quero... O que não seria justificado, né? Primeiro que a legislação garante que o judiciário não pode entrar no mérito. Entendi. Entende? Então é isso que facilita. Ele não vai dizer se é necessário ou não aquela obra. Justo, entendeu? Perfeito. Ele vai só verificar. Existe uma oferta aqui, uma avaliação do ente público, ela está compatível com a realidade de mercado e tal, tudo. Ainda que haja discussão posteriormente, né? Haja impugnação por parte do expropriado. Que normalmente deve ter, né? E tal, e normalmente há. Mas vamos dizer assim, nessas circunstâncias o município tem vantagens. É óbvio que a gente passou ali na Lapa. Ali na Lapa a gente passou uma situação ali no Parque Linear. O Parque Linear foi um programa do governo federal. Era PAC, salvo engano. E cortou a cidade, né? Ficou um parque lindo, sabe? Eu lembro. Ali na Lapa. E óbvio, como toda obra pública, precisa de manutenção, precisa, né? Obviamente que não é uma coisa pronta e acabada, você precisa dar uma manutenção naquilo ali. Mas naquela época a gente tinha um problema no portal. E era mais ou menos assim, né? Talvez eu não vou lembrar exatamente o caso, mas era assim: olha, há muitos anos havia uma borracharia ali perto da rodovia, na entrada da cidade ali e tal, tudo. E era área pública. Era área pública. Então o cara nem podia estar lá. E daí, mas ele tinha uma autorização. Ele tinha uma autorização? Ele tinha uma autorização do ente público pra, né, de uso. E como toda autorização, por um título absolutamente precário, né, nós notificamos e tal, tudo, e a gente acabou tendo que judicializar para fazer. Obviamente que o judiciário respondeu à altura naquela situação, observou de fato que aquilo era uma área pública e tal. Quer dizer, então nem se tratava de expropriação, né? Não, mas daí tem a benfeitoria. Porque o indivíduo fez a borracharia. Claro, né? claro. Entendeu? E aí começou a discussão em relação à questão na época lá da benfeitoria. Mas é verdade, seja dita, casos como esse, vamos dizer assim, superada a etapa de efetivamente a gente conseguir a emissão na posse ali, né? Aí, no caso ali a reintegração era doente e tal, tudo. A discussão posterior, ela é, vamos dizer, muito menor, porque o impacto para a sociedade poxa, não vai conseguir, imagina o portal da entrada do parque,
Entendeu? Enorme, uma coisa, entendeu? Uma obra milionária e tudo mais. E algo que ninguém se preocupou. Por quê? Porque era de propriedade do próprio ente. Então, claro. Parecia fácil. Parecia, né, lógico, parecia óbvio que não teria embaraço algum e sempre acaba encontrando. A Lapa era interessante porque algumas, como todo município, há muitas reclamações, as pessoas vêm à prefeitura, vão na ouvidoria, fazem denúncias em relação a, né, ocupação irregular, invasão dos vizinhos e tal, a parte de planejamento urbano, mas na Lapa era diferente um pouco, assim, ainda que houvesse isso, né, eu sentia isso, eu vejo agora, vamos dizer assim, com uma perspectiva diferente, né, eles vinham quando o negócio estava ruim mesmo, cara. Entendi. Sabe assim, eles vinham quando estava brabo, precisava mesmo da intervenção de alguém, assim, do poder executivo. Se não, tentavam se resolver. Entendeu? Muito, acho que voltado a característica até, vamos dizer assim... Cultural, né, do cara? lugar. Impressionante, assim. Teve uma vez que eu lembro que eu fui... Esse aí vai evidenciar muito quem é, mas me chamaram lá para uma situação, olha, tem um problema aqui e tal, ele está inviável para nós, a gente não conseguia mais ficar aqui e tal. Daqui a pouco você chega lá e fala, pô, mas vocês vieram só agora na prefeitura? Como é que vocês viveram esses últimos 6 meses, cara? Sabe assim, quando a gente... Se impressiona, né? Com o negócio. Uma situação que, às vezes, a depender da cultura do povo, é diferente. Entendeu? Às vezes, assim, um problema, às vezes, sempre tem. Sim. Mas sempre tem aquela situação de, poxa, isso aqui não é nada, isso aqui não é infração. Também tem isso, né, cara? O ente público está voltado muito nisso. Aparece muita denúncia. E o legal hoje é porque entra no radar, né? A vantagem, a denúncia é um mecanismo que ajuda muito o ente público a controlar, né, ocupação, né? Ordenação do solo, né? E acaba ajudando muito porque as equipes dos municípios, via de regra, em qualquer município, independentemente do tamanho, né, ela dificilmente está à altura, né, do efetivamente do necessário. Sim, sim. Então, vamos dizer assim, mas há de se priorizar alguma coisa. Né? E uma das situações que é interessante hoje é porque esses mecanismos que a população acaba ajudando muito o ente público. Muito. Então, assim, mudando um pouquinho, qual que é o problema hoje que a gente tem, vamos dizer assim, da sociedade atual, sociedade de 2025? O que é que atormenta a população? Ligação telefônica indesejada. É verdade. Né? Vamos dizer, sempre, pô, mas isso é uma coisa que inferniza, não, a mim, a minha mãe, o meu filho... Inferniza todo mundo. Isso, e como é que é? Vou dizer assim, a coletividade, né? Vou dizer assim, é um impacto difuso. Literalmente. Literalmente. Tipo, o juiz recebe, o governador recebe, todo mundo recebe. Todo mundo, e ser infernizado. E óbvio, a gente sabe, né? E muita coisa que, poxa, a gente está falando de, oferta de produtos e serviços, a gente está falando de cobranças, empresas que são contratadas para... Devidas ou indevidas. Seja devida ou indevida. A gente está falando também de golpe. Está falando do golpe, disso, a gente está falando do bandido, a gente está falando de todo o aparato. E aí, o que me choca, né, vamos dizer, nesse aspecto? Né? Pô, a gente tem tantos órgãos de proteção ao consumidor, quando é questão de telefonia e tal, tudo... E como o meio é utilizado é esse, e com certeza, tanto os órgãos de fiscalização quanto as próprias operadoras, elas sabem quem é que faz 4.000 chamadas por dia. Elas sabem. Ela não tem é como possível. saber. No mínimo, ela tem como saber. Isso. Vamos dizer assim, então é algo, vamos dizer assim, que o que ajuda muito? Eu vou fazer uma denúncia, às vezes, em relação à ligação, o pessoal se sente desestimulado, porque, poxa, é uma realidade. A gente acaba se convencendo de, isso aí é assim mesmo. Infelizmente. Mas o que acontece? Muitas vezes, quando a população começa a fazer essa reclamação, ainda que no começo ela vire só estatística a reclamação, entendeu? Mas a médio e longo prazo tende a resolver, cara. É impressionante como a atuação... E a população não percebe isso. Como a atuação, a reclamação dela... Parece que, vamos dizer assim, é bater na ponta de faca. Mas não é. Entendeu? Por quê? Porque quando começa a virar estatística de que aquilo ali é de fato uma reclamação recorrente e tal, daqui a pouco alguém vai estalar os dedos e falar, não, peraí, nós temos que fazer um pente fino em relação a quem que está falando. O órgão de fiscalização vai notificar para explicar por que é que está fazendo tantas chamadas, qual é a atividade que está sendo... Né? E daí, pelo menos assim, nunca se erradica o problema, né? O ilícito, né? O incômodo. Mas, poxa, se a gente voltar a patamares... Porque o que acontece hoje? Ligou para você, tu não sabe quem é, o que você faz? Tu não atende.
Né? Vamos dizer, a população em geral. Sim, sim. Então, olha lá, não, mas é um número desconhecido. O cara nem tem, porque ele sabe. Ou é cobrança, ou é golpe, ou é querendo me vender alguma coisa. O cidadão comum, né? Vamos dizer... Principalmente em época de WhatsApp, né? Que todo mundo entra em contato primeiro pelo WhatsApp. Pelo menos pelo WhatsApp. Hoje em dia, a telefonia. A gente está pagando hoje não para ter um telefone, a gente está pagando para ter acesso à internet de forma móvel. Basicamente isso. Sabe né? como que eu resolvi isso na minha vida? Aí vai uma dica para você que também tem o mesmo problema. Cara, eu fiz o seguinte, criei uma rotina no meu celular. Sempre que eu tiver ou em casa ou no escritório, números de fora da agenda nem toque. Nem toca? Nem toca. Só toca se tiver na agenda. Entendi. É um não perturbe do desconhecido. Exatamente. Então, digamos assim, mas pode ser um novo cliente. Todos eles preferem falar contigo pelo WhatsApp. Sim, todos, não tem essa. Assim, os caras, a primeira coisa que eles fazem é mandar mensagem, falar, oi, doutor, tudo bem? Queria marcar horário contigo e beleza. Entendeu? Meio que me tirou do problema, assim. Não, isso, e te dá uma tranquilidade de você também, né? Porque, vamos pensar, a gente, sei lá, eu era moleque da década de 90. Sim. Tocava o telefone e o que tu fazia? Tu corria pra atender o telefone. Claro, normal. Tu não sabia quem era. Não, Tu não tinha informação de absolutamente nada. Mas se alguém está ligando pra mim, se alguém está tem Quis ligar, né? Quis ligar, tem o registro do teu terminal telefônico, então provavelmente, né, alguma coisa importante, alguma coisa relevante. Até porque o número do telefone não era que nem hoje. A velocidade da informação não era tão grande. E, vamos dizer, não disseminava, você não tinha para onde pesquisar, né? Era a listinha telefônica, então meio que você já pressupunha que vai te ligar porque quer falar contigo, é algo importante. A não ser, né? E aí o nosso único risco da época, tomar um trote. Mas né? imagine... Era até mais divertido do que essa loucura. Imagina a bandidagem hoje com uma lista telefônica. Lista telefônica, não sei o quê, né? Eu sou um monstro, né? Mas vou dizer assim, porque a gente não tem uma... Eu acho que não tem mais, né? Lista? Uma lista. Física? Não. Virtual que seja, online. Cara, eu acho que arrisca ter. Deve ter. Cara, o analógico, ele pega as pessoas das mais variadas formas, tá? Então eu acho que deve ter, sim, em cidade pequena, por exemplo, às vezes é relevante ter uma listinha, mas é diferente, né? Não é que nem... então, mas eu digo o seguinte, porque daí é mais fácil. Para pra pensar. Uma lista telefônica era uma arma... gasto de dinheiro. Era uma arma não só física, né? Mas como... Não é só questão de... Eu digo assim, poxa, qualquer pessoa, independentemente, sem precisar se identificar, sem precisar de nada, consultava o número de todo mundo de uma determinada cidade, com a maior tranquilidade do mundo. Imagina a época dos golpes, que hoje é tão comum e tal. É porque o quê? As pessoas antes... Convenhamos, né? Para fazer um negócio pelo telefone... Né? Na década de 90 era algo comum. Hoje até é estranho, né? Incomum. Isso, se o cara vem na tua loja, é ruim. Tem muita coisa que você... Não. Eu já te mando aí. Eu já tô te mandando o motoboy, o que seja. Ou a pessoa já vai aí. Dificilmente tu vai entrar em contato para fazer determinado serviço. A coisa tá assim, né? Vamos dizer... O cliente precisa te devolver o contrato assinado. Hoje você já manda ali no gov.br e o cara já assina com validade jurídica, né? Não, e com segurança, porque antigamente você ficava naquela, né? Vamos dizer... Será que o cara simulou a assinatura para eu ir lá tentar reconhecer firme e ver que não é a dele? Podia acontecer na época da caneta. Que era a visão que a gente tinha do e-mail no começo, lembra? Sim. O e-mail, qual é a validade jurídica? Nenhuma, porque você olhava assim, qualquer um pode pegar... redigir... Criar uma imagem. Criar, informar e tal, não sei o que. Daí com o tempo a gente vai começando a vamos dizer assim, adequando a realidade, né? A gente começou a aceitar que é inevitável, né? Que na nossa profissão também, que cada vez mais a coisa vai ficando automatizada e a própria demanda de tempo nossa, né? Porque, convenhamos, hoje você precisa atender muito mais gente. Para você conseguir prosperar, você tem que estar mais ligado, talvez ter um tempo menor de resposta, porque o mundo está ansioso, né? Não, mas voltando à ideia que eu acho que é interessante, é isso. Às vezes, é óbvio, né, cara? Existem denúncias e denúncias. Tem gente que, poxa, aquela denúncia de vizinha, aquela coisa, tal. E às vezes aconteceu, né? Poxa, aconteceu em todos os lugares que eu trabalhei. Né? Inclusive no Poder Judiciário, né? Inclusive no Poder verdade, você trabalhou, foi conciliador, eu fui conciliador, né? Do juizado. Aqui do Juizado Especial. Oitavo juizado? Daí, oitavo juizado, Era oitavo juizado. Teu juizado era quarto juizado. Que era o que tava no finzinho. É verdade, que é o que ficava no finzinho do corredor ali, eu lembro. Finzinho. Na época ali, a juíza ali era a doutora Denise Giri, acabou virando desembargadora do Tribunal de Justiça, uma
pessoa fantástica, cara, sabe? Uma pessoa, assim, muito do bem. Acho que ela foi para a segunda turma. E eu não tenho mais tanto contato, assim, mas, nossa, mas na época, assim, foi muito... Imaginei, aquilo é extremamente... O contato, eu acho que é o que falta, né? Até para gerações atuais, assim. Né? Eu lembro na época, assim, meu pai, minha mãe, não, vai fazer um estágio, vai fazer isso. Esse contato tem que ter, né? É importante. E a conciliação... Né? Vamos dizer assim, lógico, depois a gente teve ali aprimoramento do instrumento de mediação, né? Agora a gente está numa onda agora que vai começar uma onda grande de arbitragem, que eu acho que é interessante. Eu sou mais cauteloso, em relação a isso. Eu também. Mas eu acho que é, de fato, até pelo volume, né? É inevitável que alguma coisa vá para lá e cabe mesmo ao Estado dar segurança para aquilo ali também, né? Mas como tudo, tem que ter fiscalização, tem que ter acompanhamento, né? Tem que ter um mínimo de contato. De transparência. Né? Porque o único que vai, em tese mesmo, tutelar a coletividade mesmo o governo. Então, assim, em última análise, a gente reclama muito e tal, tudo, mas tem muita coisa que, cara, que se não é o Ministério Público, quem que é? Exatamente. Quem é que vai fazer essa fiscalização? Eu me lembro que lá, quando você estava lá em Bombinhas, foi bem na época em que foi instituída a taxa de preservação ambiental, conhecida por alguns como o pedágio de Bombinhas. Como é que foi isso aí, hein, cara? Isso aí, cara, foi uma ideia da prefeita Ana Paula da Silva. Ela é hoje deputada estadual ali em Santa Catarina. Como é que foi isso aí? Conte. Então, eu estava ali, foi no começo, isso foi uma atitude de começo de gestão. E eu lembro que o estudo foi legal, né? A equipe ali da Procuradoria ali conseguiu criar uma sinergia. Tinha, né, o pessoal que trabalhava ali no departamento, vamos dizer assim, parlamentar, que era aquela questão ali de criação das leis e tudo mais, a técnica jurídica adequada e tá. Mas tinha uma preocupação muito grande. Primeiro, né, eu tinha, né, isso pessoalmente. Falava assim, poxa, mas daí nós vamos ilhar. A gente já está numa península. Aí a gente ainda vai colocar, vamos dizer assim, uma barreira, ainda que não seja física, mas a gente vai colocar uma barreira financeira ainda. Vamos afastar o meu medo, na época, sinceramente, era o quê? Era que, eventualmente, o setor hoteleiro começasse a reclamar, entendeu? De que segmentos sociais, o comércio e tal, começasse a tal. E eu não podia estar mais errado, assim, sabe? Assim, a gente fizemos audiências públicas, consulta popular, na época, em relação a isso, claro. Mas, assim, unânime. A galera aderiu. O pessoal, extremamente favorável. Vamos dizer assim, essencial para a manutenção, sabe, assim, da cidade. E daí geramos. Eu lembro que o estudo foi interessante porque a gente começou a pegar os casos que nós tínhamos, que era o quê? Por exemplo, Ilhabela, Fernando Noronha. A gente começou a pegar os casos, mas tudo ilha. Sim, tudo ilha. Ali a gente estava no continente. Já há uma barreira natural que é ali o acesso por água, né? A pessoa não consegue ir a pezinho. Isso. Aí o cara acaba pagando a taxa na passagem, né? Na e nem balsa. Percebe, né? E nem então. E tem esse efeito moral, vamos dizer assim, de que faz parte do pacote. Exato. Outra coisa é quando você está com o teu carro e está saindo de uma cidade, está indo para outra, daqui a pouco chega uma notificação em casa, não, tu tem que pagar porque tu passou, né? E é por passada, né? Tu passa, se tu passa e fica 20 dias lá dentro, então tu pagou uma só. Mas se tu passa e volta no outro dia, como às vezes tem que fazer alguma coisa e volta de novo, né? Passado 24 horas, é outra. Mas o que vocês queriam repelir com isso? Cara, primeiro, de fato, ter uma arrecadação, porque há um impacto muito grande, né? Vamos dizer assim, ainda que desejado o turismo para a cidade, o turismo transformou aquela cidade, né? Vamos dizer assim, havia uma preocupação, de fato, porque, vamos dizer assim, o cara chega, ele gera lixo, ele gera poluição para o mar, né? E tem, vamos dizer assim, a aglomeração humana gera... Sim, transtornos. Né? Transtornos. Então, vamos dizer assim, você tem que ter uma estrutura que consiga abraçar isso. Né? Bom, o município de Balneário Camboriú é um município também que teve dificuldade há tempos atrás, porque começou a verticalizar e daí começa a questão de falta d'água, né? A questão como é que nós vamos fazer o tratamento do lixo, questões que são extremamente relevantes para a cidade, mas ali tinha uma preocupação muito por esse viés mesmo da preservação ambiental. O mote era esse, né? Obviamente que segmentos da sociedade não estavam nem aí para isso, elas queriam mais vamos dizer assim, elitizasse. Tinha isso, né? Tinha vários segmentos, não, mas eu quero o cara que venha comprar.
Porque se tiver que saturar todo o serviço público, todo o trânsito, toda a estrutura do município, que seja com quem está gastando. Então, isso, mas vou dizer, mas é difícil, você está entendendo? Você começa a entrar numa situação, né? E é por isso que foi tão polêmico, né? Chegou a ter... O Ministério Público propôs uma ação direta de inconstitucionalidade depois que eu saí. Eu já não era mais procurador-geral, né? Quando eu era procurador é quando sancionou, quando aprovou a legislação. Certo. Né? E unânime também por parte da Câmara de Vereadores, pensei que haveria alguma resistência, né? Vamos dizer assim, eu confesso que, vamos dizer assim, nós tomamos os cuidados para não pecar observando o que, né, vamos dizer assim, quem já cobrava fazia. Ainda que tivesse essa situação de estar na ilha... Certo. Né? Mas ainda assim haviam ações, isso incomoda. E volta e meia, e a gente se ajustou para não entrar em nenhum tipo de inconstitucionalidade, vamos dizer assim, pelo menos do que já foi detectado no passado. Esse estudo foi bem feito. Esse estudo, tanto é que quando entraram contra Bombinhas, ainda que tivesse dentro do continente, né? Lógico que ela também tinha a situação peculiar de que ela não era caminho para nenhum outro município, né? Sim, porque seria um problema. Um dia eu poderia dizer, poxa, mas eu tenho que passar. E aí você teria o outro município falando, pô, vocês não deixam o cara chegar até aqui? Isso, então. E chegou a ser cogitado junto com Porto Belo fazer, que é o município ali anterior, vizinho, ali, né? Que tem uma boa parte. Na verdade, Bombinhas foi emancipada de Porto Belo. De Porto Belo. Então, ali a gente via que, vamos dizer assim, em Bombinhas tinha a população, o povo, tinha uma ideia daquilo diferente do pessoal de Porto Belo. Bem, assim, era bem evidente, assim. E aí acabou não conseguindo fazer junto, o que não sei se foi bom para ou mal, enfim, de qualquer forma, é polêmico, continua sendo. O Tribunal de Justiça entendeu que não é, mas daí mudaram a Constituição do Estado de Santa Catarina para dizer que não pode implementar. E aí, como é que foi isso? Então, e aí, isso nós vamos ver como é que vai se seguir. Não encerrou, então, a discussão, a novela da Não, daí, na verdade, isso iniciou uma nova discussão em relação efetivamente a isso. É só um capítulo. Né? Porque daí começa a ver assim, mas seria, vamos dizer assim, adequado a alteração... Né? Imagina, os caras fizeram uma emenda à Constituição do Estado. Tipo, o Estado contra Bombinhas. Eu não sei se nesses termos, mas eu acho assim no sentido de que tem aquele fantasma de... E se a moda pega e um monte de município começa a fazer? É o que eu imaginei que seria mesmo, né? O pessoal começou nessa vibe, eu acho, assim. Então, mas aí veio, e aí começou uma nova judicialização justamente em relação a isso, para dizer, não, mas veja bem, agora a Constituição... Lembrando que em leis municipais... Né, elas sofrem controle de constitucionalidade da Constituição do Estado. Né? Até porque, imagine, para abarrotar o Supremo. Claro, imaginou. Um monte de lei municipal. Não dá, né? E tal. Mas existe a questão de simetria com a Constituição Federal. A Constituição Federal não trata sobre essa matéria e, às vezes, tem alguns silêncios que são eloquentes, né? Se não tratou é porque não queria que... não queria que tratasse. Que tratasse sobre essa matéria, não pelo menos nesse viés constitucional. Né? Então... que seria algo, às vezes, até de lei infraconstitucional e tudo mais. Há uma discussão em relação até à própria autonomia, porque, veja, ainda que o Estado tenha a União, obviamente, e o Estado tem uma autonomia, os municípios também têm. Sim. A gente gosta de dizer muito que nós vivemos num país municipalista, na Constituição municipal, né, que está muito voltada para isso. O que é verdade em termos, porque a gente vai, vamos dizer assim, vamos ver o que vale a pena mesmo. A arrecadação. Sim. Você vai somar tudo que a União no território nacional arrecada. Aí tu vê tudo que os Estados-membros, todos juntos, arrecadam, não bate. Aí você vê que todos os municípios, mais de 5 mil municípios e tal, uma discrepância. Uma discrepância tão grande, que você fala, pô, esse municipalismo é bonito para alguma coisa, mas, vamos dizer assim, e é por isso que a gente vê prefeitos de pires na mão para governador, governadores de pires na mão para União, e tal. Talvez agora essa reforma tributária, ainda que ela está engatinhando em relação a esse tema, principalmente, em relação a isso e tal. Obviamente, remessas obrigatórias que a União deve fazer, o Estado deve fazer, os municípios e tudo mais. Mas eu acho assim, não tem o mínimo de equilíbrio em relação a isso. E convenhamos, a forma como está na Constituição a competência dos municípios, tratar de interesse local, poxa, isso é extremamente subjetivo. É, bem subjetivo. Né? Então, bem dizer, tudo é interesse local, né? Você poderia olhar por esse porque viés. tu mora onde? Tu mora no município, né? Vamos dizer, onde é que você está? Não, e quem vive os problemas do cidadão, né, é o município.
né? Isso. É onde você tem um problema de lixo, onde você tem um problema de criminalidade, por mais que a polícia seja ali PM ou civil do estado, é o município quem suporta certos problemas, né? Sim, não, e outra, né? Vamos dizer assim, o primeiro a identificar são as autoridades locais, Sempre. né? Então, assim, ela consegue identificar e às vezes tentar, vamos dizer assim, frustra um prefeito, né? Uma prefeita que está ali, dizer, poxa, eu não consigo resolver esse problema porque não tenho financeiramente impossível para a gente resolver isso aqui. Eu tenho que abrir mão. É o cobertor curto, né? E a Marinha, né? Porque ali a gente tem toda aquela faixa ali litorânea, né? Que é De Priamar. Isso. Teve alguma oposição por parte deles ou nem Cara, aí pro problema? essa história é antiga porque pega aquela questão tradicionalista, vamos dizer assim, em relação a pescadores, né? Então, vamos dizer assim, era comum, né? Você ter o rancho, tem épocas, né? E que ocupava naturalmente aquela área da praia, que é aquela faixa que é da União, né? Que é de domínio da União, né? Então, vamos dizer assim, lógico que isso vai evoluindo para outras coisas, isso vai evoluindo para aquele comércio, isso vai evoluindo para aquele quiosque, isso vai evoluindo para outras situações que principalmente o órgão agora federal ali de Patrimônio da União, o SPU, tá em cima, né? Então, assim, há isso, mas eu acho que com o tempo, vamos dizer assim, isso está mais pacificado do que pelo menos era há um tempo atrás, assim, sabe? Mas existe, essa discussão é perene, tá? Essa discussão, ela vai continuar, porque, vamos dizer assim, o indivíduo está lá, mas, poxa, eu estou há 50 anos fazendo isso aqui não gera impacto nenhum, isso aqui é da cultura local, né? Isso gera um benefício e tal, né? Às vezes é ganha-pão de muita gente, é ganha-pão de muita gente. Então, assim, mas, como é que eu posso dizer assim, com o tempo eles estão escalonando. Não, mas então faz um pouquinho mais para trás, porque daí daqui a pouco entra ali na área já que já é dos municípios, que já pode ter essa ocupação e tudo mais. Mas eu vejo que a União ultimamente está evitando, lógico, ela está evitando que haja uma ocupação desenfreada, né, obviamente, né, até porque não só do ponto de vista estratégico e tal, tudo, mas do ponto de vista mesmo, vamos dizer assim, você vai criando problemas, né, quando você começa a ficar da beira do mar. E por quê? Porque todo mundo fica tranquilo, né? Porque pro mar subir 1 metro, né, cara? Para um rio subir 1 metro é uma coisa, agora para um mar subir 1 metro é uma outra coisa completamente diferente. Então as pessoas se sentem, vamos dizer assim, confortáveis historicamente de que, ó, é assim que funciona, e aqui não chega água, né, e tal, e dá para fazer as atividades. Mas, vamos dizer assim, essa foi briga muito grande do Ministério Público Federal. Eu imagino. Entendeu? E eu me lembro que saindo, então, agora de Bombinhas, né? Acho que o local onde você fixou as suas raízes aí, né? Por uma questão do tempo que você ficou ali, e até pela tua família, que também é próxima ali, né? Foi em Camboriú. Camboriú. Né? Camboriú, você ficou quantos anos lá? 8 anos. E, claro, Camboriú, não estamos falando de Balneário Camboriú. Para quem não sabe, existem 2 municípios, né? Camboriú, carinhosamente conhecido como Camboriúzinha Velha, né? De um lado da BR e do outro lado Balneário Camboriú, né? E você foi de Camboriú, certo? Você está ali ao lado de uma das cidades talvez mais ricas do estado, né? Com 1 metro quadrado mais caro, né? Com 1 metro quadrado mais caro, um dos mais caros do Brasil, eu diria, né? Brasil. Sem dúvida. E Camboriú... A Miami brasileira, como dizem. A Miami brasileira, exatamente. E Camboriú, porque o desafio é diferente, né? Daí enfim, Camboriú vamos dizer assim, é a cidade mãe de Balneário Camboriú, né? Era tudo um município só, né? Hoje a Constituição vamos dizer assim, ela cria tanto requisito para que você faça a divisão. Entendeu? Consulta pública, referendo e tal. E acaba inviabilizando. O que também, por um lado, é bom, né? Porque a gente criava municípios realmente muito pequenos. Muito pequenos mesmo. Então, a extensão territorial de Camboriú, de Balneário Camboriú é bem pequena também, né? Bombinhas é outro exemplo, né? De um município diminuto mesmo, extensão. E como é que eu posso dizer assim? Paradoxalmente, na época da divisão, né, vamos dizer assim, ali tinha o antigo... Hoje é o Instituto Federal,
mas que era o Colégio Agrícola, Sim. conhecido como Colégio Agrícola. Então, vamos dizer assim, existia uma situação de que não, mas a praia não era o chamariz, não era onde estava a riqueza, era em Camboriú, vamos dizer, no centro, na forma como se entendia isso. E com o tempo, Balneário Camboriú, depois, óbvio, aspectos locais ali, né, questões políticas, obviamente, na época e tudo mais, dividiu, mas são duas cidades irmãs. Sim. Né? Não tem. Ali, não é só Balneário Camboriú, ali é Itajaí, né? Ali é Porto Belo, ali, lógico, até continuando ali, toda aquela região da Anfre vamos dizer assim, é extremamente conurbada. Sim. Tá todo mundo batendo ali um no outro ali e tal. Então, vamos dizer assim, não é raro, né, o indivíduo trabalhar em Itajaí, morar em Camboriú, super normal. Ou trabalhar, né, mora em Itapema e trabalha em Itajaí. Isso e tal, então tem isso, tanto é que o trânsito ali às vezes fica mais complicado por conta disso. Às vezes, assim, 5 vezes ao dia. Não, mas acho que no verão não é pior, né, mas vamos dizer assim, mas no dia a dia que a gente não está acostumado, né, vamos dizer assim, durante todos os meses do ano é difícil. Agora não, agora dá os horários de pico, né? Entre manhã, 6 e 7 da e noite. final da tarde e tal, pronto, né? Você começa a ver e fala, pô, mas eu tô em São Paulo, cara, pô, entendeu? Umas coisas assim, aquelas paradas... Você tá na BR que não anda. Que não anda e tal, né? Então, assim, ali tem o Porto, Itajaí... Que movimenta né? muito, que movimenta né? muita coisa. Então, assim, aquela região ali é muito interessante, mas eu acho que o que Camboriú mudou muito é o quê? É tentar explorar um pouco mais o turismo rural. Sim. Né? Porque isso, de fato, é algo que as pessoas estão procurando mais. Certo. Né? E se dissociar, não por nada, mas se dissociar de que, olha, as características desse município são diferentes das características de Balneário. Sim. Né? Então, o trunfo de Balneário é um, mas os trunfos, né, de Camboriú são outros. Então acho que a ideia ali de investimento no... indústria de alta tecnologia ali é interessante. Por quê? Porque é um local extremamente estratégico onde Camboriú está. E vamos falar a verdade, eu acho que é muito mais viável do ponto de vista econômico você ter, por exemplo, uma grande sede de uma construtora do outro lado da BR, onde o imóvel é mais barato, onde pode ter talvez uma política de incentivo. Não, e tem espaço para fazer, exato, né? Exato. Entendeu? Então, e tem espaço para ampliar. Não existe galpão em Balneário Camboriú. Mas existe em Camboriú. Isso, Então, assim, a gente tem essa característica. É óbvio que há uma simbiose, né? Um município precisa do outro, claro. Né? Tal. Mas eu acredito que nos últimos anos Camboriú começou a demonstrar muito isso, né? Principalmente na foco numa parte que é importante da cidade e que é característica da cidade historicamente, que é o empreendedorismo. Né? Uma parcela muito grande da população não está desempregada, mas não tem carteira assinada. O cara vai atrás, entendeu? Vamos dizer, a gente vê essa situação, né, daquela veia empresária. Sim. Ali é impressionante. Startup. E do pequeno, médio negócio, e agora tem essas políticas vamos dizer assim, do governo federal que é interessante, que é, vamos dizer assim, dando uma porta de entrada para a formalidade. Então agora a gente começa a ver mais, enxergar com mais tranquilidade isso. Né? Então, vamos dizer assim, formalizar é bom para o ente público, por quê? Porque tu entra no radar, porque o ente público te enxerga. Sim, você apareceu em algum lugar, você está aqui. Você é alguém, né? Você é alguém para a visão estratégica do governo. Então, vamos dizer assim, no sentido de que, olha, eu estou enxergando, porque muita coisa, o problema não só dos municípios, do estado e tal, tudo é o quê? É a falta de controle. Eu não tenho registro, eu não tenho base de nada. Aí, entendeu? Para tu começar de nada... Ali não, ali você começa a formalizar as pessoas, elas vão começando a entrar, você vai começando a entender como é que funciona essa dinâmica, vai aprimorando a legislação depois de um tempo, tem os mecanismos de controle nisso, e aí com base nisso, você começa a controlar a parte construtiva, a parte de impacto, a parte de geração de lixo, né? Entendeu? Assim, então, assim, acaba todo mundo ganhando com esse, vamos dizer assim, e a própria pessoa, porque antes estava numa clandestinidade. Ela se sente daí, né? Parte de um todo, né? Isso, não, e outra, começa a ver que muitas vezes, vamos dizer assim, entraves que ela acreditava existir não existem. Ela começa a entender que não existe. É um medo, né? Sim, Existia um medo de você formalizar. Sim. Né? Porque, de fato, né? Vamos dizer, qual é a principal assim, frustração assim, do cidadão, seja de onde for? Poxa... o indivíduo que, sei lá, ocupa determinado local, que vai em determinado local, não pede autorização de ninguém, invade e tal, e faz isso aqui, é uma coisa. Eu que tô lá, que é meu, faço projeto,
peça para aprovação da prefeitura, passa pela parte, né, vamos dizer assim, dos órgãos de fiscalização ambiental da cidade e tal, daqui a pouco o cara tá multado. Aí o cara fica doido, né? Uhum. Ele fala, mas pera lá. A clandestinidade... Ninguém faz nada e eu que estou tentando ser regular. Isso, entendeu? Então, vamos dizer assim, com a gente mudando essa perspectiva em âmbito local, isso é muito, vamos dizer assim, gera frutos para o futuro sem você nem imaginar, entendeu? Vamos dizer assim. Então, assim, a pessoa começou a se formalizar, acha importante, né, consegue abrir desde coisas bobas, abrir uma conta e tal, tudo, começar a se organizar melhor. E eu acho que também vai educando as pessoas a ter uma visão empresária um pouquinho mais, vamos dizer assim, profissional em relação a isso. E é o primeiro passo. E gera muito emprego. Vamos dizer assim, a gente tem obviamente que tem as grandes empresas na cidade que geram muitos empregos diretos, muitos empregos indiretos, tudo. Mas o que mantém mesmo, cara, é o pequeno e médio. É a soma desses pequenos fragmentos, né? Pega toda essa galerinha que é monstruoso, que daí você começa a ver, poxa, uma parcela grande da população depende disso, trabalha nisso, vive nesse meio. E agora é cada vez mais formalizado. Então, eu acho que a questão ali de Camboriú, o que avançou era assim, deixou de ser o que a gente chamava antigamente, até ruim falar isso, um município dormitório, né? Vamos dizer assim, olha, eu trabalho nas outras cidades onde tem a grana, onde tem as atividades, onde tem as oportunidades, e eu só durmo em Camboriú porque lá é mais barato. Né? E a gente acabou, vamos dizer assim, é uma briga constante, mas vamos dizer assim, mudou bastante essa característica. É um problema urbanístico, né? Digo, você quando tem a cidade dormitório, fatalmente elas costumam ter menos infraestrutura, né? Menos atrativo porque pro tá cidadão. Tudo sendo arrecadado no outro lugar. Tá tudo sendo arrecadado no outro lugar e o cara, como passa o dia lá, ele usa a saúde de lá, provavelmente a educação Coloca dos os filhos de na lá, escola, claro. né? E quem precisa da assistência social vai pedir no município onde está residindo. Exatamente. Então vamos dizer, você gera riqueza do outro lado da rua, mas, né, consome daqui. Então, enfim, mas é um problema urbanístico e eu percebo que o município de Camboriú tem ficado assim um brinco a cada ano que passa. Tá sempre mais bonitinho. Eu fiquei vários anos sem entrar ali no meio da cidade e eu me lembro da última vez que eu fui, que falei, meu Deus, esteticamente e de zeladoria aparentemente não deve nada, ou muito pouco talvez, para Balneário, né? Porque se tem uma coisa que eu pelo menos elogio nessas cidades, é a competência da zeladoria desses municípios em manter onde é pintado vermelhinho, eles mantêm pintado. Se tem floreira. A floreira, se é para cortar a grama 3 centímetros, tá toda cortada, nunca vai estar com mato, né? E isso eu tiro o chapéu mesmo, eles são mestres nisso aí, né? Então, mas ali em Camboriú a discussão que era interessante, era o quê? Qual é a pior poluição que a gente tem assim nos centros urbanos e tal? Fio, cabo. Nossa, isso me irrita também. Não, cara, e por quê? Porque se você tira, nem que seja nesses aplicativos de edição de texto, de foto. Muda. Mas muda, sim, radicalmente, né, cara? Muda. Então, a poluição visual é pesada e a gente acaba se habituando. Infelizmente. Com isso. Né? Então, vamos dizer assim, quando a gente começar nisso, lógico, ali tem ali algumas áreas inundáveis na cidade, não é que não é recomendável certas ações, né, de estar subterrâneo, algumas coisas e tal, tudo tem limitações. Ali embaixo, né, no solo ali de Camboriú, né, vamos dizer assim, não muito abaixo, a gente encontra rocha mesmo, então é difícil cavar. Às vezes até a obra pública, às vezes fica muito mais cara em determinados segmentos da cidade, porque não pode inviabilizar. Inviabiliza porque tem que fazer a sondagem diz que olha, isso aqui tem que dinamitar, isso aqui tem que fazer uma outra. No geral, a permeabilidade do solo ali em Camboriú, deve ser um pouco maior, mas é maior do que em Balneário, não? Porque onde eu vejo sempre que tem mais... Para fins de urbanização, com certeza. Mas para fins naturais, não, porque a natureza colocou pedra embaixo. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu acho que, óbvio, não é todo município, mas vamos dizer assim, até porque lá, né, historicamente, né, ela é conhecida justamente por extração da pedra, inclusive mármore. É mesmo? Ali, sim. Não fazia ideia. Então, assim, é isso que eu digo, a riqueza nem sempre teve de um lado. Né? Entendi. Entendeu? Depende dos olhos de quem vê, né? E depende da época, né? Depende sim. Vamos dizer assim, e eles faziam muita coisa ali que, vamos dizer assim, é óbvio que o boom do turismo, ele é avassalador, assim, ele é e ele traz muito dinheiro. Muita riqueza. Ele traz muita riqueza.
né? Ali em Camboriú, ali, poxa, metro quadrado, a gente começa a ver. Agora, não necessariamente as pessoas estão tendo uma qualidade de vida melhor. Ali, óbvio que existe uma boa qualidade de vida ali, morar ali e tal, mas ali em Camboriú, eu acredito que, vamos dizer assim, e as pessoas estão cada vez mais, quando podem, né? Elas estão cada vez mais tentando manter uma qualidade de vida melhor mesmo, sem estar tão tumultuado, sem estar tão, né, morando num local muito denso, né? Sim. Porque é uma densidade, meu Deus. Ela traz outros problemas, né? A densidade, ela traz o problema de trânsito que você falou, pode trazer um problema de lixo absurdo, né? Eu me lembro, assim, espero não estar falando besteira, mas salvo engano, aquele edifício, acho que o Burj Al Arab, ou algum outro ali de Dubai, que ele tem que ter um esquema próprio para retirar a parte dos dejetos ali, porque o sistema de esgoto é saturado. Ele é um grande gerador, né? Ele é um grande gerador de resíduos, né? Exatamente, e de tão saturado, né? E eu vejo, por exemplo, e aí talvez você que está ali mais próximo, talvez me tire essa dúvida. Eu vejo que essa verticalização extrema, né? Com prédios de trocentos andares e eu acho legal a iniciativa de que esse prédio não seja só para milionários e tenha também, né? Essa coisa da democratização da ocupação. Mas... E evitar os vazios urbanos. A gente tem os vazios urbanos são terríveis, cara. Segurança pública. Mas isso acaba gerando esses problemas, né? Que a gente já comentou aqui várias vezes, né? Não, mas eu digo assim, eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho assim, a ideia de verticalizar, ela é legal, mas ela tem que ser em determinados locais da cidade. Tem que ser responsável, muito né? restrito, cara. Porque, de fato, o impacto é grande. O impacto é grande mesmo, entende? Então, assim, a gente começa a ver, obviamente que hoje a gente tem visão diferente, né? Então, vamos dizer assim, há uma preocupação, né, da legislação, né, de vagas de garagem, de metragem, vamos dizer assim, em relação a algumas coisas de que você não vai ter, né, 45, 50 unidades e 3 vagas de garagem, né? Como no passado, muitas vezes, né? Aquela garagem antiga, lembra que a garagem ocupa toda a calçada, você não tem o estacionamento público, porque, óbvio, toda a entrada, você acaba gerando um impacto muito grande para a mobilidade. Para a mobilidade e mais, até para, vamos dizer assim, tem locais ali que você tem que, ou você estaciona no estacionamento particular ou não tem como. E aí tem que rezar para que tenha o estacionamento particular, né? Porque, vamos dizer, tem terrenos que o metro quadrado é caro demais para ser só um estacionamento, né? Então... o que a gente vê ali, né? É o que? Os terrenos que ou estão um pouquinho mais afastados, ou eles embaixo, né? Até porque em Balneário a gente pegar as imagens 50, 70, 80 anos atrás, a gente vê 2 linhas, né? A linha do mar e a linha do rio paralelo ao mar. Paralelo ao mar. Que está hoje tubulado. Entendi. E nessa parte tubulada não dá para construir, né? Claro. Aí se você vai encontrar ali alguns estacionamentos, você não sabe o que é, porque embaixo está tubulação. Entendi. Por isso não tem prédio. Nossa, você vê, né? São coisas que só quem é do local e, de certa forma, estudou o local, né? Para poder explicar pra gente. E ali é uma região maravilhosa. Bombinhas, Porto Belo, Eu me lembro que uma vez você comentou da dificuldade que você teve com a questão do cemitério da cidade. Cara, tá aí uma coisa que às vezes nós não nos damos conta, né? Como um serviço público tão básico, vamos chamar assim, como um cemitério, cria um transtorno, ou tem o potencial de criar um transtorno ambiental. Grande. Esse eu passei ali, todos ali de Santa Catarina, dos municípios de Santa Catarina, tem um problema, uma precariedade. Uma das soluções é entregar para a iniciativa privada. Né? O que é razoável, obviamente, né? Dá uma melhorada, mas eu vejo assim, muito... Primeiro, né? Vamos lá, a gente tem aqueles cemitérios que são centenários. Certo. Então, ou seja, quando foi instituído, não havia absolutamente nenhuma preocupação, ou as mesmas preocupações que hoje se tem em relação à instalação, né, de um cemitério. Mas ninguém tem direito adquirido a poluir, né, cara? Então, verdade. Entendeu? Então, vamos dizer, ainda que esteja alocado a tempo, é necessário que se estabeleça todo um cuidado para que aquilo... Né, e isso torna caro. E mais do que isso, né, vamos dizer, existe uma questão, vamos dizer assim, as pessoas da cidade, principalmente das cidades menores, com menos habitantes e tal, que estão acostumadas, né, vamos dizer, não, familiar... É nesse cemitério aqui, que é o municipal, que é o, né, e tal. E começou um movimento de superlotação. Por quê? Porque as cidades cresceram muito.
As cidades cresceram muito, né? Vamos dizer assim, aquela região ali, principalmente ali de Santa Catarina, ali, né, ela é densamente ocupada por paranaenses como eu, Sim. pelos gaúchos, Sim. entendeu? Então a gente foi para lá, ainda que o meu pai e minha mãe sejam dali, né? O meu pai é de Camboriú e minha mãe é de Itajaí, Sim. e eu só voltei para a cidade de origem, né? Quando eu fui trabalhar ali em Santa Catarina, mas cara, a gente vê que houve um crescimento muito grande e é difícil, por quê? Porque para criar novos é um desafio financeiro, porque de fato é caro, é caro fazer, né? Não é qualquer lugar que pode ser feito, tem locais que, independentemente do valor que tu vai investir ali, é inviável. Tipo, não pode ser perto de uma nascente do rio. Isso, né? Entendeu? A questão jusante e tal, tudo, né? Então, vamos dizer assim, a gente tem toda essa preocupação e outra, a manutenção é cara. Sim. A manutenção disso é cara, porque para a pessoa, né, não consegue entender que, de fato, né, quanto dinheiro público tem que ser colocado ali e tem as questões ambientais, obviamente, né, as renovações das licenças ambientais em relação a isso, que é algo que sempre demanda uma série de obrigações, de cuidados e tudo mais, e que nem todo mundo está preparado para fazer isso, assim, né? Vamos dizer assim, pelo menos historicamente. Agora deu uma mudada, eu acho que agora o pessoal está cada vez mais preparado para isso, né? Os municípios estão começando, virou um problema. Sim. Virou um problema para todo mundo. E não é um problema só meu ou teu, né? É um problema de toda a cidade, né? Isso, né? Mas assim, vamos dizer assim, quando a gente encontra paralelo da iniciativa privada junto com os cemitérios municipais, por exemplo, é uma coisa. Agora, quando você não encontra iniciativa privada nisso, foca ali. Né? E aí, tem que... Né, e tal. Por exemplo, né, ali em Camboriú, o que mudou? A gente tinha a questão, né, social. Sim. Né? Existem pessoas de baixa renda e tal, tudo, ou pessoas que são indigentes e tal, tudo que tinham que ser enterradas. Né? E aí, quando há apoio da assistência social, eles começaram a racionalizar isso. Não, mas então, a gente tem um crematório, né? Ah, hoje tem um crematório. Entendeu? A gente tem um crematório. Que era o que eu ia sugerir, eu ia perguntar, né? Digo, por que não um crematório ali? Então, que é muito mais inteligente. Claro. Para fazer, mas existe uma questão cultural. Entendi. Né? A gente sempre pega e se impacta. A cultura de um povo é tudo. É. E ela acaba, né, vamos dizer assim, coisas que, poxa, é isso, o que você vai se fazer? Claro. Né? Mas tem a questão cultural. Mas, de qualquer forma, isso hoje em dia está melhor em relação a isso, está avançando, mas se você não criar alternativas, né, vamos ter cidades e cemitérios, né? Essa é só uma das mazelas, né, ali que você vai enfrentar no dia a dia na procuradoria. E você, recentemente, resolveu sair da procuradoria, né? E isso, agora... uma mudança de governo agora, sair. Isso. E qual que é a tua perspectiva para agora? Ou ainda está devagar ainda? Não. Eu abri escritório e estou retornando, enfim. Lá ou aqui? Daí lá. Lá. Eu casei, né? Casei com a minha esposa lá. Minha esposa está grávida. Então, assim, eu acabei fazendo exatamente o contrário que meus pais fizeram. Eles se criaram, nasceram, criaram lá e vieram para cá. Eu nasci, que me criei aqui e fui para lá para curtir de família. Então... como é que eu posso dizer assim? A ideia agora é a advocacia privada. Sempre foi, na verdade, né? Vamos dizer assim. É porque a questão de você ir para a advocacia pública, principalmente nessas situações, né, como é o meu caso, aí, como procurador-geral e tudo mais, é que você tem que, vamos dizer assim, você tem que ser corajoso, cara. Tem. Por quê, cara? Porque você tem um escritório, você tem uma rotina, você tem que abandonar isso. Tem. Não há como conciliar. Obviamente, a legislação proíbe, você tem que advogar exclusivamente por ente público e tal, mas não é só isso. Independentemente da lei, não dá, cara, não dá. Você tem que focar naquilo ali. Então, você tem que dar toda a tua força. Tem que respirar, mastigar, beber aquilo ali. Então, assim, não tem muito como. Então, quando você abandona, né, no sentido de, poxa, né, ficou adormecido determinados projetos, né, que eu tinha antes, né, clientes e tudo mais, cara, tem que ser meio louco para fazer. Mas eu acho que, vamos dizer assim, enriquece tanto. Depois, quando você volta, entendeu? Porque aconteceu isso, né? Eu trabalhei na Lapa, né? Depois trabalhei em Bombinhas, aí voltei para a iniciativa privada, aí fui para Camboriú. Você volta tão enriquecido, cara, de situações, assim, né?
né? Não só na parte de direito administrativo, direito tributário, que obviamente, né, permeia muito a administração pública ali, mas você começa a entender também melhor, vamos dizer assim, o povo. Você começa a entender melhor o ser humano. Eu acho que essa que é a questão, porque aquilo que você achava que afligia as pessoas, na verdade, isso elas aguentam. E tem coisas que você, poxa, isso aqui é um detalhe, não é. Então você começa a ver isso, que dentro da sociedade a gente tem muito isso. Então a cultura do povo brasileiro, principalmente aqui do sul do Brasil, é bem, vamos dizer assim, peculiar em vários aspectos, né? E que para nós é coisa cotidiana e tudo mais, mas que impacta muito na forma como se governa, né? Vamos dizer, a alteração da lei de licitações agora e tal, tudo, né? Óbvio que houve difícil falar isso, mas uma evolução, né? A gente não se fala, a gente evita esse... Sim. Houve uma alteração. Aparentemente, vejo com bons olhos, acredito que atualizou muito a legislação, principalmente a parte, né, que já tinha, mas que era a parte eletrônica, como se organizar isso e também como solucionar algumas coisas que não estavam muito claras anteriormente, né? E que ficava meio que ao gosto de como um tribunal de contas analisava, de como o judiciário às vezes pontuava sobre isso. Então, eu achei que foi bom. Mas tem muita coisa que, de fato, cara, é muito diferente você administrar, muito diferente você administrar Curitiba e depois você administrar Fortaleza. Com certeza. Entendeu? Assim, o povo. E a diferença é o quê? O mesmo país, é a mesma língua, a mesma moeda, né? Convenhamos, né? Tirando a questão aqui, né? Vamos dizer assim, tirando a parte da natureza, a beleza natural e tudo mais, o que nos muda, cara? Cultura. A cultura é ligeiramente diferente. A gente tem uma unidade nacional em relação a isso, mas essa pequena diferença faz a grande diferença para o... Cada estado é um pequeno recorte, né, dentro desse todo, né, porque as necessidades são diferentes e tudo mais, né. E hoje, então, fora da administração pública, o que você não pode fazer? Para quem, né, vamos dizer, está estudando, ainda vislumbrando uma carreira no direito, ou assim como você, né, estava ali advogando para o município, enfim, para algum ente público, e agora quer ir para o privado. Você deve ter alguma limitação. Daí... eu não posso demandar contra quem me remunerou, né, por um tempo. Certo. Né? Então, mas essa experiência eu já tenho, porque quando eu saí da Lapa, eu nunca demandei contra a Lapa. Quando eu saí de Bombis, nunca demandei contra o ente. Nunca precisei demandar. Claro. Né? Evitei, até porque tinha uma ideia, era meio nômade também a coisa e tal, né? Também não permitia isso, né? Tem um período, né? Código de ética, vamos dizer, ou pelo menos o entendimento em relação a isso é 2 anos. 2 anos. 2 anos é razoável para você poder, eventualmente, começar a ingressar com ações que era da... Né? Mas particularmente, eu não tenho esse... Não é a tua pretensão. Não, normalmente não há uma... Como é que eu posso dizer assim? Não é adequado, cara. Eu acho assim, é uma coisa muito interna. Uhum. Entendeu? Isso aí é igual aquela coisa, mas Derene, direito criminal. Né? Então, não é... Eu já fiz. Eu já trabalhei, eu gosto de... É interessante. Pô, aliás, qual é o ramo, entendeu? Do conhecimento humano que, se você não focar, não é interessante, entendeu? Vamos falar a verdade. Mas, assim, para mim, acabou falando, poxa, tem certas reservas, né? Eu lembro que eu estava na iniciativa privada ainda e veio um cliente meu conversar comigo, assim, porque aí que tá. Você acaba mantendo um laço, cara, entendeu? Por quê? Porque você é o escudeiro desse... Né? Você vê muito empresário aí que, poxa, cara, o cara só falta te beijar. Uhum. Por quê? Porque não salvou a pele, não é isso, mas é porque você esteve sempre do lado dele. Porque você saiu lá, às vezes, da situação, às vezes, miserável. Você é o porto seguro do cara. Que o seu cliente tá, né? E você é o porto seguro dele. Então, você acaba chegando. Aí eu lembro que ele chegou para mim uma vez, mas assim, nossa. Ele falou, porra, Derene, a minha filha tá se separando. Quer fazer o divórcio e tal, não sei o quê. Pá. E daí, isso é uma questão, lógico, pessoal minha, tá? Deixar bem claro. Eu não faço divórcio. Não faço divórcio. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o cliente. É uma questão minha. Não gosto de fazer divórcio. Então, mas por quê? Então, aí voltamos à questão da cultura, né? Existe um aspecto religioso. Para mim, estou falando isso, não...
E Deus, eu quero que... Imagine 2 pessoas que não têm condição de viver juntos, tem mais é que, ok... Que se separar. Se separar e se divorciar, e ok, não sou contra isso. Mas eu não vou ser o vetor. Assim como, né, aparece caso para você, falar, isso aqui eu não pego. Exato. Entendeu? Porque muita pergunta das pessoas é assim, doutor Hélio, como é que o senhor... Poxa, o cara às vezes é bandido e não sei o quê, como é que você defende ele? Eu não sou obrigado. E aí o cara fala, mas não é obrigado? Eu falei, não, como assim? Eu não sou obrigado a defender ninguém que eu não quero defender. Claro, claro. Né? Entendeu? Situações que eu não acho adequado e tal. E não é porque o cara é culpado e inocente, não é isso. Até porque você não defende o bandido, né? Você defende o direito dele responder a um processo justo, Não, né? E às vezes não acha conveniente para determinada empresa, para determinado segmento, eu não acho interessante trabalhar. Claro. Porque tu é um profissional liberal, entende? Tu tem essa autonomia. Entendeu? Óbvio que você chega lá, ou seja porque não é uma área que você domina, uma área do conhecimento que você domina do que está sendo Às tratado. vezes você não ali. concorda com o que você tem que pôr no papel. Isso! Ou porque conflita com o que tu já fez no passado, porque você vai tendo uma carreira. Sim. Poxa, eu trabalhei uma carreira inteira numa tese ou num pensamento principiológico, e daí daqui a pouco tem cara que não vai dar bola para isso. E tudo bem, a consciência de cada um. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente aqui ainda não tem esse... Como é que eu posso dizer assim? Esse estigma que o advogado tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas, cara, porque é assustador. Lembra que eu fui com a Larissa em 2017, 2019 e 2022 para os Estados Unidos. Você vê o outdoor com o cliente aqui, o advogado do lado, e o cara com um monte de dinheiro assim, aberto, cima da mesa, um leque assim, cara, e tal, não sei o quê. Ele contratou uma coisa que é impensável, mas assim, não é assim, aqui é muito restrito, mas é absolutamente impensável. É claro que o cara vê ele como... Imagine, você está torcendo para... Não, mas você escorregou aonde? Não, eu escorreguei na calçada. Mas calçada na frente de qual imóvel? Não, do hotel. Opa! Uhum. Né? Oportunismo exagerado. Sim. Exagerado. E outra, uma jurisprudência que começou a criar uma indústria de dano moral extremamente perigosa. Extremamente perigosa para a própria sociedade. Enfim, cada grupo social que viva... Né? Cada um tem a sua... Da forma que for conveniente. Que for conveniente e tal, tudo. Mas para nós, convenhamos, algo que vamos dizer assim, a gente tem muito mais cuidado. Mas a gente perigou. Claro. Nesse país aqui, nós perigamos aqui criar aqui umas mini indústriazinhas. Vamos dizer que ela, de certa forma, para alguns casos, a gente já viu que ela até existe, né? Mas a grande maioria dos profissionais se negam a ver o direito dessa forma tão mercantilista, né? Assim, entendeu? O que é razoável. E outra, e é por isso que às vezes, ainda até hoje, muitas pessoas veem o advogado que está atuando, a pessoa tá, como um sacerdócio mesmo. Sim. Entendeu? O cara as pessoas, via de regra, respeitam. Seja porque estão numa situação delicada, seja porque estão em momentos de vulnerabilidade, porque é muito disso que trata a advocacia. Às vezes você está num momento do teu cliente, seja um empresário, seja a mãe, né? Entendeu? Seja um familiar que não consegue medicamento na rede pública e que precisa judicializar de um tratamento, né? Seja o que for, né? Seja a liberdade, entendeu? Vou dizer assim, mas às vezes as pessoas estão nessa situação. E o advogado atua muito nisso. Agora, a partir do momento que a coisa vira mercado pelo mercado... Aí você banaliza. Isso, e banaliza tudo. Inclusive, vamos dizer assim, você acaba mesquinhando a própria atividade da advocacia. Sim. Entende? Porque e é isso que lá, entendeu? Vamos dizer, quando eu olhava, eu falava assim, bem, porque para nós imagine, eu ia ser o quê? Expulso os quadros da Ordem do Brasil, se fizesse metade daquilo ali. Claro. Entendeu? Não precisa nem ir muito longe, Não precisa nem ir muito longe para se incomodar, né? Para tu começar a receber advertência e tá correto, né? Vamos dizer assim, a gente tem... O TED tá aí para isso, né? Então, mas eu acho que o ética e disciplina vamos dizer assim, ele tá fazendo o que a lei tá dizendo, cara. Assim, eu acho que ele não tá exagerando. Isso é uma coisa que funciona no nosso Tribunal de Ética e Disciplina. Entendeu? Isso não tem que falar, porque diferente até de outras profissões que às vezes... E não é tão corporativista, cara. Então, às vezes a gente vê o corporativismo ali meio que, não, mas se o cara também, se ele é um par, passa a mão na cabeça. E no direito, pelo menos na advocacia, isso não existe, né? A gente vê o pessoal sendo condenado. Mas é igual a gente via ali
Quem que era? Era a Jojo Todinho que queria fazer o escritório. Não fiquei sabendo. Um tiro de... Como é que é? Um tiro de justiça. Oh, meu Deus. E aí, coitada da advogada dela do lado, mas não pode esse nome. Ela não pode? Não pode, é óbvio que não pode. Não pode, tá? Porque ó, tem que ser o nome do advogado ou parte do nome dos advogados. Exatamente. Ou uma homenagem póstuma aí a algum outro profissional, Tá. né? Mas eles estão aceitando agora, eu estava vendo, bastante com mais tranquilidade a sigla, porque a sigla, uma época... É que foi discutido, né? Foi discutido. Foi discutido, Entendeu? Lógico, até que alguém chega lá com a sigla Killer... Exatamente. Entendeu? Daí talvez alguém ali, opa... Né? Mas se tiver, acho que... Mas vamos dizer assim, a gente também tá bem fora, né? Vamos falar a verdade, a gente tá bem fora. Tirando, o que eles aceitam? Aquela tirinha no jornal antigamente que você fazia? Qualquer coisa com propósito de ensino, né? Ou então, quando você falou do jornal, né? Aquele anúnciozinho básico. O próprio, como anúncio mesmo, só se for acho que só se for em periódico voltado a direito, aí sim, né? Então, mas eu não consigo, na minha cabeça, vislumbrar um advogado anunciando para outros advogados, não sei, talvez o trabalho de... qual que é o impacto? Não, talvez o trabalho de você... Como é que é? É que com o processo eletrônico mudou tanta coisa, né? Lembra que nós tínhamos os correspondentes? É uma das poucas formas que eu visualizo ali de um advogado num periódico de direito, como por exemplo no jornal da OAB, né, ou na revista da OAB, desculpe, do cara fazer um anúncio para outro advogado, né, em algo especializado ali, né. Caso contrário, não, assim, não sei, pelo menos... mas você vê como a gente é da época do processo físico, né, cara? Essa história do Egito. E eu fico imaginando, por exemplo, assim, porque nós não somos estagiários há muito tempo, né, eu tenho estagiários, mas eu fico me perguntando como eles não viram essa mudança, né? Porque lembra que antes a gente terminava o que tinha que fazer ali no fórum, tinha o café, dá um tempinho ali no café, né? Conversava com os funcionários ali do fórum. Jogava uma conversinha fora, exatamente, tomava um cafezinho, beleza? Combinava a chopada de fim de semana. E que convenhamos, todo mundo se conhecia, é um grupinho pequeno. Exatamente. E hoje não tem mais isso. Olha como perde até um pouco do convívio social, né? Por outro lado, ficou mais rápido o negócio, né? O estagiário perde menos tempo Mas hoje. eu notei, a gente encontra uns advogados meio grosseiros com os colegas, com mais... Por falta de barriga, né? Não, mas por falta do olho no olho, cara. Porque o que eu falo falta de barriga, né? É que a gente brincava que para ser bom advogado, você, dentre outras várias skills que você tem que ter, você tinha que ter barriga para encostar no balcão e saber pedir, não é? Que é uma coisa que também está se perdendo um pouco, né? Sim. Pelo menos, não sei como é que o pessoal novo lida com isso, né? Mas barriga, pelo menos, isso eles nós lidam temos. como a gente se lidava, com absoluta naturalidade, porque, entendeu? Eles nunca viram, cara. Eles não viveram aquilo ali. Entendeu? Lógico, o que é melhor ou pior, também convenhamos. Não é esse o objetivo. A discussão. Mesmo porque, convenhamos, né? Tu poder... Eu pensei que, vou ser sincero, eu achava que isso não era, ou pelo menos não estava tão próximo, né? Poxa, você pode ter um cliente lá em outro estado da federação e tu fazer audiência daqui, tá tudo beleza. E isso efetivamente conseguir defender o seu cliente. Não, essa é a conquista dos últimos 5 anos, né? Porque, e efetivamente defender o cliente, porque até então você dependia de ter um correspondente, né? Ou você se deslocar daqui até Alagoas, né? Sim. Mas com o processo eletrônico, claro, ainda existe muita coisa para lapidar, né? Como, por exemplo, seria tão legal se as custas fossem, de certa forma, equivalentes, né? Eu saber quanto eu vou gastar no estado tal, com base naquilo que eu gasto aqui, né? Mas, claro, cada estado tem a sua legislação, cada Tribunal de Justiça faz a sua tabela de custas. Mas eu me lembro que lá atrás tinha o seguinte, né? Alguns estagiários comentavam, meu sonho é apertar o botão apelar, pá, e de repente sai todas as guias da apelação, né? Ou como era no juizado, lembra? Do recurso inominado. Nossa, que você tinha... Guia, remessa e retorno. Porta de remessa, porta de retorno, depósito recursal. Que a gente, era um depósito que era aquele que poderia voltar se caso fosse... Mas era um valorzinho mínimo. E aí você tinha as custas processuais. Eram 5 guias. Era e era tão difícil de fazer isso, né? Então...
hoje, de certa forma, sim, você entra ali nas custas do tribunal, pelo menos aqui no Paraná, né? Custinha de apelação lá, pum, já sai tudo certinho e ele te faz algumas perguntas. Não, muitas né? coisas avançaram. Poxa, era necessário. Era necessário avançar. Mas assim, o que eu quero dizer assim, me surpreendeu até a velocidade. Né? Porque imagina, se a gente considerar, eu acredito que foi o quê? 2000, agora não me recordo, 2002, não me lembro. Porque eu lembro que o STJ foi o primeiro tribunal do mundo que digitalizou 100% dos processos. E aí, poxa, lembro que teve uma repercussão, agora não me recordo o ano que isso aconteceu. Eu me lembro que acho que o projeto piloto do PJE, alguma coisa assim, 2003, é bem antigo. E eles tinham um projeto legal que era o seguinte, cara, inclusive o seguinte, na época era diferente, porque veja, era da época que a gente imaginava, né? Era digitalização, lógico, eles estavam acostumados há 70 anos. Tudo estava físico, claro. A processo físico e tudo mais. E aí o tribunal começou a contratar, né, pessoas para empresas e tal, para fazer a digitalização disso aí e tal, tudo que ok, imagine volume e tudo mais, adequadíssimo, né, para seguir, para criar hoje, né, o que já tem hoje, já se estabelecido tranquilamente, mas que eu tinha que começar assim. E aí tinha, dentro dos projetos, cara, eles faziam, não sei se é convênio, enfim, não me lembro, mas eles contratavam surdos, cara, para fazer a digitalização. Como uma forma, imaginar naquela época, como uma forma de inclusão do deficiente. Sim. Entendeu? Como uma ação do próprio STJ. Então, assim, eu achei aquilo, e, poxa, e centenas, estamos falando de imagine, a quantidade de processos que tinha em relação àquilo. E aí eu lembro que passou um determinado tempo, veio ali, poxa, nós somos o primeiro tribunal do mundo. Né? Você vê que quando a gente quer fazer... Faz. O brasileiro, quando quer fazer, brasileiro faz. Quer fazer, ele faz. Cara. Isso é verdade. Entendeu? E, poxa, o caso que eu estava querendo te contar era o do... Meu Deus. A gente falou do rotativo? Não, é verdade, é verdade. Do rotativo. Nós estávamos comentando antes que teve a questão do rotativo do Star aqui em Curitiba, né? Daí. A gente chama de Brasil Star. Inteiro, né? Sim. Aqui a gente Mas chama eu sei de que tem Star, lugar que chama de Zona Azul. Zona Azul, Zona Nobre, enfim. Esse eu não conheço. Cada município vai criando o seu. Mas eu achei interessante porque esse, de fato, primeiro porque toca todo mundo, né, cara? Uhum. Então, o que a gente estava acostumado? Pelo menos, eu digo por mim porque morei aqui em Curitiba aqui há muito tempo. Né? Você vai lá, tem um estacionamento rotativo, tu tem que pagar para ficar determinado horário. Existe um limite, então não é só pagar, existe um limite para você sair. Aqui é 2 horas? 2 horas ou 3 horas, enfim, dependendo dali da cidade, da lei, enfim. E tudo isso, cara, era muito tranquilo. Por quê? Porque estava balizado na própria definição do Código de Trânsito. Né? O Código de Trânsito define que a competência dos municípios, a instituição, né, e manutenção do estacionamento rotativo. Certo. E aí, ok, né? Então sempre foi. De repente eu comecei a ver que e aquela coisa sorrateira que vai sumindo e você não entende por quê. Que antes era o quê? Se eventualmente o agente flagrasse você sem o ter pago, né, você tinha um prazo para você ir lá regularizar. Para não se tornar uma multa. Para não se tornar uma multa, né, por estacionamento irregular, estacionamento irregular em local regulamentado. Isso. Né? Aí, poxa, de repente isso começou a acabar. E o que me chamou a atenção, cara, que tem, né, o precedente, né, aquela coisa que a gente fala. Né? A gente começou a ver municípios que começaram a sofrer ações diretas de inconstitucionalidade, dizendo, olha, a tese não é ruim, dizendo, olha, a competência para legislar sobre trânsito é da União. A Constituição é claramente dizendo isso. Isso não tem dúvida. E a partir do momento em que eles regularizam, eles criam uma modalidade nova de penalidade, que não está prevista no Código de Trânsito, mas eles não podem, os municípios não podem legislar sobre trânsito, propriamente dito. E aí, vamos dizer, eu era adepto do quê? De que, olha, se o município tem a prerrogativa dentro do Código de Trânsito, lhe autorizando a estabelecer o estacionamento rotativo, como vai ser se o cara ficar 1 hora e o cara vai ter que sair ou 2, ou 3, ou 5, ou se o valor é X ou Y, cara, isso é competência do município. Competência municipal, sem sombra de dúvidas, né? E ali, de repente, começou o entendimento que não daria para regularizar com base nisso. Óbvio que agora o que está esperando?
esperando que haja uma alteração na Constituição. Acho que o artigo... Constituição não, perdão. No Código de Trânsito brasileiro. Uhum. Entendeu? Para esclarecer, né, de que é possível que o município estabeleça critérios para regularização, né, sei lá, com prazo não superior a 7 dias. Uhum. Entendeu? Mas veja, daí que sejaria, né, vamos dizer assim, ali o Congresso e tudo mais. Mas eu achei interessante porque é interessante as duas teses. Seja para dizer que não, de fato, seria uma modalidade de multa. Você estaria pagando, né? Antigamente era aquele talãozinho. Sim, aí tu pegava o talãozinho com 10, aí eles tacavam isso um. Mesmo. E você ficava com 9. E ficava com 9, porque o lógico, era do que tu devia ter colocado quando tava lá. Exatamente. E aí, sempre foi. Mas também na época, assim, passava o prazo, ninguém se dava de rogado. Chegava lá, ó, deu o prazo, era lançado, a multa de trânsito, vai lá e vai contar ponto. Porque muito hoje, cara, eu vou te dizer, eu acho que a gente só tem uma legislação muito clara, a gente só tem advogados focados nisso por causa dos pontos. Não é por causa da multa. Eu também acho. É por causa dos pontos, cara. É por causa dos pontos. É o receio de ficar sem a permissão de ficar dirigir. sem... exatamente. Então, assim, e aí você vê isso e fala, poxa, mas qual que é a intenção do rotativo? Rigor. A rigor é que o indivíduo, lógico, ele não permaneça lá. Mas vamos dizer, eu lembro na época, vamos dizer, eu acho não, tenho certeza. Se eu pegasse um dia e deixasse o meu veículo uma tarde inteira, não vinha uma. Não vinha uma. Porque eles davam uma do horário, eles voltavam. Opa, tu não tirou depois? Claro, porque era por hora, cara. Olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Entendeu? É que também, enfim, tem que ser bem louco pra você chegar de manhã e deixar o carro o dia inteiro no rotativo. Não, é que sabendo a consequência, acho que pouca gente vai fazer. Faz então, por desavisado, mas é isso que eu digo. Isso é então, mas essa é a questão de você morar, às vezes, num município que o turismo é forte, porque você tá num município diferente da tua casa. É verdade. Entende? Até tu se antenar. E hoje em dia, convenhamos, para nós é uma coisa isso aqui. Tu vai pegar, né, um homem de 70 anos de idade com a esposa... Que tem mais 70. Aposentada, para dar uma voltinha no município e tal, tudo, e não tem... E tem o estacionamento tá ali, a vaga tá ali. E tal. Vai dizer que não pode parar? E que ele vai ter que fazer, basicamente, um mini curso. Muito embora eles não são, porque para WhatsApp e coisa, eles estão... Mas aí eu te pergunto outra coisa. Porque tem esse estacionamento regulamentado, mas hoje também tem a vaga do idoso, a vaga do PCD. Essas vagas também exigem estar, né? Digo, se ela está na área regulamentada, sim, né? Sim. Olha, tem uma coisa a se observar, hein? Sim. É para você ver, né? É que a ideia é que haja o local. Né? Vamos dizer que facilite mas o não indivíduo mas não fazer, dispensa mas não o tratamento. Imunidade, a não ser que a legislação municipal veja, cara. Por quê? Porque isso aí claramente estaria dentro da competência do município. Entendeu? Por quê? Porque ele pode dizer, olha, o rotativo aqui é o seguinte, dias que terminam com feira, o final tal não pode, entendeu? Sabe assim? Sim. Então eles podiam mudar pelo final da placa, como era a questão do rodízio. Sim, em São trânsito. Paulo. Entendeu? O rodízio de trânsito vem da onde essa regra? Vem da competência federal? Claro que não. Entendi. Tem que ser. É uma realidade local. É o interesse local. Local, totalmente. Então, vamos dizer assim, essa forma, esse entendimento, ainda que respeite, eu estou falando de decisões reiteradas de tribunais no país. A ideia minha não é tentar desrespeitar absolutamente isso, mas é colocar em perspectiva isso, porque não me parece, a princípio, que de fato seria uma afronta. Até porque é o seguinte, o que ele poderia dizer? Ele poderia dizer o seguinte, olha, o prazo para pagar é de 10 dias. Ué? Isso afrontaria? Entendeu? Óbvio que nenhum ente iria fazer isso. É que, na verdade, o dispositivo que autoriza o município, pelo menos é o que me parece, né? Que o dispositivo que autoriza, ele autoriza de uma forma meio ampla, né? Ele não é tão específico e, por não ser específico, ele dá margem a uma criatividade do legislador municipal. Mas que a gente aprende que aonde o legislador não diferenciou, não cabe ao intérprete diferenciar. É o que a gente aprendeu na faculdade. Não, peraí, mas se a legislação não diferenciou situações, não é a gente que vai diferenciar. Sim, tem então, isso. assim, tem isso. Lógico que o que eu quero dizer é o seguinte, a partir do momento que ela cria uma penalidade
que é diferente do que prevê no Código de Trânsito em relação à pontuação, né? Entendeu? Por exemplo, não, agora a pontuação, essa aqui é a pontuação 1, né? Que não tem. Sim, sim. Que o município, que a legislação... Aí sim, cara, é claramente ofensivo ao que Aquilo que está estabelecido. na legislação federal. E daí não há o que se falar de autonomia do município em relação a isso. Né? Mas na questão do rotativo, até porque a legislação não trata dela. Ela trata do rotativo 2 vezes. Quando, eu acho que é o 29, Paulo, depois eu vou dar uma olhadinha aqui no CTB. Ele trata nessa possibilidade da competência dos municípios de estabelecer. E tem o único artigo que fala que é estacionar em desconformidade com a sinalização regulamentadora. Ali e é isso. Tanto é que eles anulavam os autos de infração quando era por local proibido. Porque daí chegava na casa do indivíduo que era como se fosse local proibido. Não é, o inciso é outro. Né? E eu lembro que... Nossa, até porque é o seguinte, as jaris estão nos municípios. Sim. A gente esquece disso, as jaris estão nos municípios. Né? Então, a gente acaba tendo contato com esse tipo de demanda cotidiana e que algum detalhezinho faz. Lógico, é aquilo que eu digo. Esse caso da jari é um controle que é necessário, porque há equívocos na hora de lançar, e não má fé, não é nada, mas é o volume, a quantidade de... É o equívoco mesmo, mais puro, né? Na forma mais pura, né? Mais pura que tem, entendeu? Muito embora, lógico, trânsito é uma coisa que toca as pessoas, porque o cara se sente afrontado. O trânsito, ele irrita... A irritação do trânsito, ela é cotidiana, né? O cara não tem como estar longe do trânsito. Não, e contra a autoridade de trânsito. E contra a autoridade de trânsito. Assim, lógico que existe uma questão de bom senso envolvida nisso, mas a autoridade de trânsito sempre parece injusta. Porque a gente acredita que é dono do trânsito. É interessante, né? Mas é uma coisa que eu particularmente já aprendi a lidar, no sentido de, tipo, eu que fui burro, entendeu? E que eu acho que deveria ser o certo, porque existe mesmo histórico de afronta ao fiscal, né? E aqui em Curitiba a gente já viu algumas vezes isso. E é desagradável, né? É perigoso o cara ser servidor disso aí. Claro que é. E é uma situação tão desagradável, né? É uma coisa que, mais uma vez, é cultural e a gente deveria aprender a se comportar, né? Não só se comportar no volante, mas nos comportar diante da infração quando você recebe a notificação em casa, né? Só lá, Paulo, até porque você vai ter uma visão do que eu estou falando. Lógico, né? Muito, muito superficial, porque também aqui é claro. uma conversa, né? Uma conversa. Mas lá, compete, isso aí é CTB, 24. Compete às órgãos e entidades executivas de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, da inciso 10. Implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias. Ponto. Aí interpretar que o prazo a mais que tu deu... Porque também tem outro lado, né? Também tem que ser dizendo assim, ó, o agente de trânsito viu a infração. O CTB não fala em nada que não seja aplicar. Essa é a visão também. Sim, entendeu? claro. Existe essa visão. Tem sentido. Não, claro, não é isso pra porra. Né? Claro. Mas eu quero dizer o seguinte, era no sentido assim, não, mas olha só, o agente de trânsito, com o código de trânsito que tem que ser observado, observa a infração de trânsito, porque ele vê que não está de acordo com o que determina o pagamento do rotativo, e aí não tem alternativa para ele. Ele tem que cumprir o que está no código de trânsito. Exato. Senão é como se ele também estivesse deixando de cumprir isso com a norma. Mas se na regra diz que é 10 horas, 12 horas e que vai pagar depois, entendeu o que eu quero dizer? É um nebuloso. É uma situação que é nebulosa e tal. E que eu acho que só vai ser, se é que alguém vai ter interesse em fazer, né? Porque também... É que agora que se mudou a cultura, tá deixando de ter essa forma alternativa e, querendo ou não, a arrecadação de multa, ela acaba vindo pro município, Sim. né? Então, na verdade, eu acho que chegamos num ponto em que isso, se for debatido no futuro novamente, né, por prefeitos e tudo mais, né, defender a bandeira, tal, provavelmente é uma questão mais eleitoreira do que... Porque agora já mudou a cultura, ou está mudando, né? Então, por que você vai querer diminuir a arrecadação que agora entra, né, para dar essa opção? Enfim, eu acho que é uma questão de teses, né? Mas nós tivemos presidente que queria acabar com o radar em mão, lembra? Sim. É porque, cara, eu acho que é uma questão... É que é a pedra no sapato. Quando começar a doer muito essa pedra... Aí cria, a iniciativa vem. A iniciativa vem. Mas vamos convenhamos, quem é que vai se doer muito para o processamento rotativo? Exato. Né, entendeu? Principalmente assim, lógico, é que tem cidades. Né? Aqui, né, nos grandes centros, o rotativo é onde predomina o comércio.
É verdade. Onde o cara, né, um ou outro que mora, que tem naquele... E o objetivo é ajudar o comércio também, né? Ajudar o comércio. Entendeu? E mesmo porque de noite, se o cara mora lá, não tem problema, porque não tá fora do horário. Sim. E aí ele pode estacionar. Exato, exato. Desde que ele esteja ciente do risco que é estacionar em vias públicas, nos grandes centros urbanos do nosso país. Claro. E que o carro vai aparecer amanhã cedo também. Exato, isso, exato. né, e tal. Mas, então, esse é o mesmo caso do toca-fita. Uhum. Eu te contei esse caso do toca-fita? Não. Não, toca-fita, pô, fantástico. Eu começo lá da advocacia e tal, tudo. Não tinha cliente nenhum, nem nada. Aí, lógico, só aparece as tralhas. Daqui a pouco vem aquela mãe. E as amizades, o senhor sabe, Ladrão toca-fita. Putz. Não, para. Daí, putz, filho, eu tinha que... Tá bom, vamos ver. Até para entender, não é muito novato. Daí eu li, entendi mais ou menos como é que funcionava e tal, pá. Código de Processo Penal ajuda, muito manual, né? O manualzinho. Opa, você tem que ler o manual, né? Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. Enfim, Código Processual é o manual de instruções do advogado. Aquilo ali ajuda para a prática nossa, meu Deus, né? 90%. Tá. Aí vai e tal, não sei o quê. Não, mas daí relaxa, será que é isso? Será que não sei o quê? Tá lá e vai fazendo e vai soltando. Passa um tempo, vai soltando. Eu lembro que eu caí da cadeira, literalmente. Eu lembro que eu estava no escritório, eu caí da cadeira para trás quando eu vi. Veio lá, é aquela coisa criminal. Vem a família, vem... Aí chega... doutor, e tal, não sei o que, foi feio. E lógico, ladrão de toca-fita pegou como? Em flagrante. Sempre. Só em flagrante. Claro. Por quê? Porque se depois de 15 minutos o cara tá com o toca-fita na mão, é receptador. Sim, claro. Entendeu? Aí, putz, daqui a pouco... E até provar que não é, entendeu? É muito difícil. Então, ou é em flagrante ou... Mano, aí daqui a pouco... Lá vou eu. E aquelas perguntas... de praxe, né, e tal, mas o que ele faz, qual é a ocupação dele, quantos anos tem, no começo, se identificando e tal, tudo isso aqui, daí mas nossa, ele trabalha e tal, faz isso, tal. Aí eu lembro que ela tava com o olerite do filho na mão. Cara, eu peguei o olerite na mão, esse opa, foi opa mesmo, eu caí pra trás. Cara, o cara tinha um salário que falava assim, não pode ser ladrão, toca-fita. O quê, ganhando isso aqui? Então, cara, eu cheguei a pensar que era o quê? Cleptomaníaco, né, cara? Entendeu? Porque não tem razão. O cara, imagine, olha a situação. O indivíduo vai pro trabalho de manhã, com o carro dele. Estaciona o carro. Aí ele vai sair pro almoço. Aí ele aproveita no meio do almoço para roubar um toca-fita. Opa! Tá dando sopa. Para voltar 2 horas da tarde na empresa e tal, papai, e para receita é bem remunerado, tá? Eu olhei aquilo, e o homem, o coitado, encarcerado há 20 dias lá, né? A família demorou pra, sei lá. Não acreditava, acho que ninguém acreditava naquilo ali e tal. Quando eu olhei aquilo, eu falei, puta, aí tá, aí vai, faz as ações, as coisas vão se resolvendo. 2 anos depois, quem que perde a toca-fita? Eu lembro e falava assim, puta, ele vai também ficar soltando tudo. Nunca mais advogo pra ladrão de toca-fita. Mas acontece, né? É isso, cara, eu nunca me esqueço. E o pior cliente, né? O pior cliente criminal, qual que é? O inocente, né, cara? O inocente é o terrível, né, cara? Porque quando o cara fez alguma coisa, tu tá naquela que tu fala, olha, eu quero garantir que a aplicação da lei seja justa pro meu cliente. Né? E é absolutamente razoável. Né? Então, esse controle é necessário, mas daí daqui a pouco. Né? Primeiro porque a gente tem aquele primeiro medo que é o quê? O cara não falar e você dá um tiro no pé do próprio cliente porque ele não te fala. Claro. Né? Que é a primeira coisa que... Sou teu médico. Se você fuma, se você bebe, me fale. Me fale. Se essa informação é útil ou não pra porque você. Porque eu vou cavocar e vou achar um negócio que acho que é bom pra você e vou acabar te expondo as tuas entranhas ali no processo. Então, assim, e isso é difícil porque, vou dizer, lógico, com o tempo você vai tendo um traquejo, mas isso vai mais tempo. Mas muitas vezes não é isso, muitas vezes é porque o cliente confia mais em você, porque depois de um tempo, claro, ele acaba confiando mais e acaba falando. Mas daí, mas a minha, na época, a minha era assim, começava a falar, se começava a ver que o cara estava muito na defensiva, a única forma que eu tinha é dizer assim, não, ele conta, não, mas e isso e aquilo que você vai perguntando. E aí você sente que o cara tava na defensiva e fala assim, cara, mas peraí, eu acho que você tá certo. Não, mas tá... Aí ele começa a ficar homem pra contar tudo mesmo, sim, entendeu? Não, doutor, mas... E tal, mas, pô, não, mas pra mim tá tudo... E claramente essa história dele já tava
coisa. E tem detalhes que é importante você identificar. E o cara não... E tem cara que, pô, cara, era... E acabava se atrapalhando muitas vezes, né? A gente fica... O cara quer ser inteligente demais? Então, mas pro defensor, pro cara que tá do lado dele, né, cara? É o cara que ele quer explicar pro médico por que ele come gordura da costela. Até que chega o inocente. Aí quando chega o inocente no escritório, mano... Aí muda. Porque daí, quem que é o culpado? Ah, Como é que eu não tiro? Entendi. Como é que eu não... Porque eles nunca vão provar que ele fez, porque ele não fez. Aí tu, cara, como é que pode? Eu não tiro. Entende? Esse foi um dos... Aqueles perrengues, assim, de pá, cara. Entendeu? Que é aquela coisa. Ou você abstrai isso mesmo... E tem que abstrair. E tem que abstrair, entendeu? Mas é que quando pega quando pega a liberdade do cara, mano... Não, claro, mas é que no direito tem dessa, né? Se você tá atuando, não perder processo não existe, né? Você vai perder, né? Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. E justo ou injusto, é possível recorra. Mas a questão é, o sentimento de perda, uma hora chega, né? E claro, como você falou, quando o cara é inocente, é muito pior, né? Pro criminal é terrível, pior que o cara pode ter. É como, às vezes, o cliente que é bacana, que você sabe que faz a coisa certinha, e de repente cai por uma exceção, por alguma vírgula ali, né? Então, mas o que o criminalista tá acostumado? Ele tá acostumado, o cara assim, não, mas dá pra defender. Porque, pô, é um rompante na vida do cara. O cara viveu tantos anos, é um evento. Sim. Né? Entendeu? É desviante. E convenhamos. Entende? Então, isso tudo faz sentido. Mas daí, daqui a pouco, você fica numa situação ali, nossa, mano, isso que eu digo. Por isso tem coisas que com o tempo você não pega mais. Você deixa de pegar. É como se você não quisesse se comprometer, né? Então, até porque, pô, eu tinha colega que fazia, porque daí você começa assim, depois você começa a não pegar, daí você começa a ter colega que faz. Claro. Aí daqui a pouco, aquela coisa, tem coisa que você não quer mais ouvir. Uhum. Entendeu? Tem coisa que você já, não, eu já não tô pegando, eu não tenho porque você tá no escritório. Entendeu? Então, assim, tem coisa ali que você fica assim, tipo, como é que eu posso dizer assim? Cada um tem que ter sempre acha a zona de conforto dentro da profissão, do né? cara, entendeu? E aonde o cara mas aí que tá, para ter essa altivez e para altivez não ser desespero, porque às vezes o advogado entra numa coisa do desespero de pagar a conta. Entendeu? Isso, e no desespero de que tem que dar certo, e no desespero que coisa e tal. Quem está se prejudicando é o próprio profissional. É igual pegar o processo do familiar. Às vezes é melhor indicar o amigo. Daí, ou o teu próprio processo, porque advogar em causa própria... eu digo o seguinte, a advocacia ela já traz cabelo branco. Advogar em causa própria... cai cabelo, é pior. Então é melhor, né, se puder passar por um colega. Não, e o advogado é fraco, né, porque, cara, não tem como a gente se dissociar. E é talvez por isso que às vezes a gente tem essa ideia, às vezes, né, aqui que a gente tem dos clientes e tal, tudo de, poxa, daquele agradecimento e tal, tudo, porque você tá tendo sangue frio na coisa, e você tem que ter. Tem que ter. Tem que ter esse sangue frio. E quando é com você mesmo a coisa... É como qualquer coisa na vida, né, cara? Então, para você mediar conflito de A e B é uma situação. Coisa. Agora, quando o conflito é contigo... É diferente, é bem diferente. A coisa é bem diferente, né? E essa é só uma das inúmeras situações que o advogado passa no dia a dia, e é por isso que é tão gostoso falar sobre direito, assim, quando está com os amigos, porque você tem essa liberdade de contar o que você está sentindo e o que você passou. Eu espero que você tenha gostado desse papo, porque tudo que é bom, uma hora acaba. Doutor Hélio, eu agradeço demais de você ter vindo aqui. É até engraçado falar doutor Hélio, afinal, amigo próximo, né? Próximo. Mas é a formalidade, é o rigor que a profissão nos impõe. Então, muito obrigado, doutor Hélio. Então tá bom. Doutor Paulo, meu padrinho de casamento. Ah, é verdade. Grande abraço. Gente, esse foi o episódio inicial, esse é o embrião desse projeto e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, é muito importante que você deixe um like, que você faça um comentário positivo aqui embaixo, porque é como o algoritmo de engajamento do YouTube vai levar isso aqui para mais pessoas interessadas, seja profissional ou seja só um entusiasta do direito, alguém que gosta de ouvir a gente conversar sobre direito, porque, enfim, escritório da advocacia é como uma grande novela, você vai ver cenas de novela todos os dias, então é legal falar sobre isso. Perfeito? Um abraço para vocês e esse foi um podcast de direito. Até mais.